Fala, Grid! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resenha Pit Stop Motosfera. Daniel Mack, que prazer estar aqui contigo de novo. Prazer enorme e com um convidado de honra também hoje. Hein? Hoje é convidado especial, hein? Convidado especial. Mas a gente já vai falar das credenciais desse convidado especial pra gente. Mas a gente tem que lembrar que a gente está numa semana que tem Fórmula 1, hein? Tem Fórmula 1. Semana de treino que antecede ali, né? A gente está numa sessão agora, inclusive hoje, o dia que a gente está gravando a sessão de treino no Bahrein. A gente já viu ali a Red Bull começando, né, as atividades. Você resolveu não vir com a camiseta da Red Bull hoje, né? Não. Pra também não dar aquela puxada, né? Não. Mas vai falar bastante sobre isso, vamos falar, né? Depois, porque muita novidade, parcerias, grandes parcerias aí. Verdade. O negócio está se tornando um case de negócio, sabe? Verdade. Cada vez mais. Verdade, é isso aí. E assim contar a Fórmula 1, a gente começa aí ao calendário do automobilismo brasileiro, né? Que inclusive a gente vai falar muito sobre isso hoje. Certo, Daniel? Calendário brasileiro, é isso aí. Fechou? Então vamos dar as credenciais desse convidado? Vamos lá. Eu acho que ele tá ansioso aqui na minha frente, a gente não mostrou ele ainda. Mas assim, ó, pela voz, vocês vão ver que é um cara diferenciado. Mas assim, vamos dar as credenciais então. Primeira coisa, o cara, professor de educação física. Formado em educação física. Formado em educação física, ficou um tempão trabalhando com isso. Eu sei que desse assunto que parece que deu um start aí para a parte do que ele faz hoje. Que eu não adiantei ainda o que é. Mas calma, eu vou contar. Esse cara é a voz da Superbike Brasil, do Superbike Brasil. Certo? Certo. Nada mais do que a voz. E esse cara torce pro Piquet, bicho. Torce pro Piquet. E é bom que a gente vai resenhar um pouco sobre isso também. Vamos. A gente gosta do Piquet também, mas a gente tem uma conexão com o Senna, então é legal. Vou mostrar minha tatuagem do Senna pra ele depois. É um cara que é muito versátil, a gente já viu, porque o cara narrou desde a corrida de Autorama, passa pela narração esportiva e o cara chega também em eventos corporativos. Pega essa. Com a sua voz, você acha que você consegue fazer uma formatura? Não dá. Não dá, né? Não dá. Essa é minha o cara voz. é profissional. O cara é outro nível, né? Ele tá num nível extremo ali, poxa. É isso aí. E acho que a maior novidade é que ele vai começar, a gente está falando de um mundo muito focado aqui em automobilismo, ele começa a fazer parte agora da Race TV, olhando ali, narrando carro, corrida de carro, automobilismo, que é o que a gente gosta aqui também. Mas a gente vai falar de moto também, fechou? Então hoje a gente está aqui e é uma honra receber você, Ale Eiras. Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Obrigado, Edu. Obrigado, Dani. Obrigado, galera show, tamo junto. E resenha faz parte do meu métier, então eu acho que temos muito que resenhar ao longo desse dia. O cara foi buscar lá nas minhas entranhas, lá, o antigo professor de educação física que passou por muita coisa e que hoje vive de falar, tá? Não à toa. Deus me deu o dom de falar, então nada melhor do que ser remunerado por isso. Então, eu acho que esse é o meu caminho. Estamos no lugar certo. Obrigado pela moral, obrigado pela honra. Já de antemão te agradecendo por estar aqui, dando essa moral para a Motosfera, para o nosso podcast. Perfeitamente. E assim, a gente tem uma tradição aqui. Opa! Isso é uma tradição. Não tendo que passar embaixo da mesa, tá tudo certo. Fechou. A gente não vai fazer isso. Se a gente animar, né? Às vezes, né? Quem sabe, né? Dependendo do assunto. Mas a gente tem uma tradição, mas assim, já antes da tradição, só um ponto que você comentou de falar muito, você já está preparado que a gente vai ficar umas 10 horas nesse podcast. Bora, né? Demorou, deixa eu ver aqui. A gente gosta quase de falar, então vamos embora. O automobilismo é sempre assim, né? Começa e vai, caramba, já passou tudo isso. Mas eu sei, inclusive, vai passar depois, mas a gente deixa o link aí pra galera do High Speed, né? Do pois hoje eu também estarei com eles, né? Galera, obviamente, hoje esse programa ele é gravado e eu tenho outras gravações também. A gente está, para vocês se situarem, às vésperas da abertura do Campeonato Paulista de Automobilismo e da GT Series. Hoje é uma quarta-feira, o campeonato começa no final de semana. Então, só para posicionar vocês de onde nós estamos nesse mundinho de Deus. Então, dali para frente, é empurrar o barco e vamos lá, né? Perfeitamente, Ale. Feito os esclarecimentos, contextualizando a galera, que isso é muito importante. Opa! Porque a gente peca muito nisso também. A gente Sim. peca muito, é um ponto que a gente tem que melhorar. Inclusive, outra coisa que a gente melhora antes da pergunta inicial.
Galera, se inscreva no canal, bicho. Ativa o sininho. Tem uma Ativa galera o que segue a sininho, gente, pô. curte lá, que acompanha os vídeos, mas não segue. A gente sempre pede isso no final, porque a gente sempre esquece, né? É, A gente se começar empolga com o convidado, tem a convidado abertura. especial na mesa, então no começo aqui lembrando você. Ale, não vai ser diferente com você, tá preparado? Bora. Claro, demorou. Então vamos lá. Nossa primeira pergunta, de qual foi o momento que a gente foi picado pelo mosquitinho da velocidade? Pois é. No seu caso, eu até mudei um pouco a pergunta, porque geralmente a gente fala de automobilismo. Sim, e vamos falar também de Vamos falar automobilismo. sobre isso. Pelo amor de Deus. Vamos falar. Eu quero muito falar sobre automobilismo, mas eu também quero falar sobre moto, que é uma coisa que eu acho Sim. que você vai dar uma aula pra gente aqui. Eu tenho umas Opa. dúvidas também. Mas eu queria muito entender assim, a sua relação. Quando que você lembra, assim, qual foi esse estopim? Tem gente que não lembra. E tá tudo bem também, porque ele se reconhece, né? A gente até conversou com o Cássio do Acelerados. O cara, pra ele nasceu com isso. Ele até brinca que ele se reconhece gremista, de Porto Alegre e de olho castanho e torce pra corrida, né? Tipo, não tem um momento onde ele perde isso. Queria te escutar. Na moto ou no mundo do esporte a Geral, motor? velocidade. Cara, não tem, assim... dizer não tem, eu estou sendo leviano, mas assim, se nós pegarmos pela cultura brasileira, 95% dos brasileiros foram picados pelo esporte a motor através do automobilismo. Não dá para fugir disso. Eu sou prova disso. Né? Eu era criança lá, molecão, 81, o primeiro título do Nelson Piquet, eu tinha ali de 6 para 7 anos, e a minha primeira imagem, minha primeira lembrança de esporte a motor é a Brabham 81 do Nelson Piquet em ação, né? Então, ainda sem entender muito do que era a corrida, mas a Brabham, a Renault amarela, a Ferrari vermelha, então aquela coisa me impressionava e aquilo me chamava a atenção. E naquela época o Emerson já vinha... já estava fora da Fórmula 1, se não me engano, e o Nelson Piquet era o grande nome brasileiro. Então, ali realmente foi onde o bichinho do esporte a motor foi lá e pum, entrou na minha veia. Obviamente que eu fui um cara que nunca tive grana para viver o mundo a motor, sempre fui um telespectador, um apaixonado, um aficionado, e assim foi durante muitos anos. Eu era aquele menininho que sentava na frente da televisão de domingo de manhã e me arrepiava só de ouvir o Galvão Bueno, principalmente na época, dizer: bem, amigos da Rede Globo, estamos com imagens ao vivo, ou estamos ao vivo. Cara, aquilo já... né? E ali eu sentava com aquela imagem que não era tão nítida, com aquele áudio que também vinha cheio de coisinha ali e tal, mas que aquilo me mexia comigo, e eu sentava na frente da televisão, molecão, assistia a corrida, mas eu não assistia a corrida até o final sempre. Eu tinha o meu ponto de referência. Enquanto o Nelson Piquet estivesse na pista, eu assistia a corrida. Nelson Piquet bateu, Nelson Piquet quebrou, acabava a corrida ali para mim, eu ia jogar bola, ia brincar, ia fazer qualquer outra coisa, né? Então, mas o bichinho me picou, assim, as minhas primeiras lembranças do mundo a motor, de uma forma geral, foram assistindo as corridas de Fórmula 1 em 1981 e a Brabham do Nelson Piquet, que eu tive, inclusive, como carrinho de autorama durante muitos anos. Que legal, pô, que bacana. Até só esse ponto interessante, porque todo mundo começa na infância, né? E é curioso o fato de que uma prova de Fórmula 1 demora 1 hora no mínimo ali, né? De 1h20 a 2 horas. 2 horas, que pode acontecer, enfim, acidente e tudo mais. E naquela época isso prendia muito nós, jovens ali, crianças, de ficar o tempo todo olhando, assistindo o evento inteiro, né? Na verdade, tem até um formato, tem uma situação diferenciada, né? Eu sou mais velho que vocês, imagino eu. Ixi, não vamos não. E eu estou falando de 1981, numa época que os videogames ainda eram raros na vida das crianças, né? E que a televisão, na verdade, era o grande atrativo audiovisual. Então, naquele momento, né, aquilo era o que mais segurava a atenção da gente. Só que enquanto a garotada curtia um desenho animado, o meu negócio era assistir a Fórmula 1. Exatamente. Uma coisa que a gente até comenta também, né? Teve uma lacuna também, assim, o brasileiro também sempre teve uma conexão muito forte com o futebol, né? Até hoje, obviamente. Mas teve uma lacuna... Perdão. Teve uma lacuna de título, né, da Copa do Mundo, que foi ocupado por 3 baita pilotos. Exatamente. Né, o Emerson, o Piquet e o Senna.
Então, a gente vê muito isso, né? Esse movimento, assim, você pegou uma geração do Piquet, a gente pegou uma geração do Senna. Então, essa conexão nasceu muito por conta da TV, né? A TV apoiou muito isso. Eu acho que essa lacuna do esporte, que é meio que uma conexão do brasileiro, né? Tem que ser uma referência do esporte. Foi muito bem preenchida por brasileiros em alto nível no automobilismo. Sim, né? sem dúvida. E num período em que a Stock Car já dava sinais de que também seria uma categoria que marcaria, né? Lógico, ela não era exibida na principal emissora de TV, mas os Opalas, aquele impacto dos Opalas na Stock Car, mexia demais também com a ideia, né, das pessoas e tudo mais, e o campeonato começava ali também a tomar forma, a crescer, né? Então, eu acho que isso também chamou muita atenção. O Ingo, na época, também começando a se destacar na Stock Car, né? E trazendo vários outros pilotos, o Chico Serra, Paulão Gomes, enfim, toda essa galera veio, de uma certa forma, para quem se apaixonou pelo esporte a motor e foi picado pelo primeiro bichinho, aí foi infestado por todos os outros bichinhos daquele mundo, né? Então, acho que tudo isso marca demais a vida da gente. Que legal, que bacana. Acho que tá super respondida a pergunta pra gente começar. Opa! Fechou? Só que assim, a gente quer muito falar sobre automobilismo, porque Bora. eu quero entender muito o seu momento. Também quero passar por moto. Mas antes disso, eu sei porque a gente já stalkeou você. Bora. Stalkeou. É importante, né? Eu inclusive, fui hackeado ontem. Descobriu aí, ó. Tá vendo? Sabia que a gente ia ter feito isso. A gente quer muito conhecer a sua trajetória. Sim. Porque aqui para a Motosfera, a gente quer conhecer histórias, a gente quer contar histórias através das histórias dos nossos convidados. Então esse é o nosso objetivo como empresa, como grupo aqui, né? Essa produtora que a gente começou é contar a história. Então, levar a sua trajetória para as pessoas. Bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não, mentira. Cara, que eu te falei, acho que é 5 horas que eu gosto de falar também, então fechou. Mas só um ponto antes de você entrar, por gentileza, nesse tema, só adiantando, eu estou me recuperando de uma gripe, então às vezes eu vou dar uma tossida. E é um momento onde eu estou com um cara com uma baita de uma voz. Eu estou um pouco envergonhado porque eu vou ficar tossindo. Mas que tosse pra caramba também. Mas ó, já adiantando aqui meu pedido, desculpa, eu vou tentar tossir longe aqui às vezes. Não repare, eu vou tentar fazer o corte de câmera exatamente nessa hora. Fechou? Boa. Ale, conta pra gente como é que foi esse negócio aí a sua entrada, Tá. cara. Como é que você começou? Eu vou tentar ser sintetizar da melhor maneira possível, apesar que sintetizar não é o meu forte. Mas vamos lá. Eu era um educador físico, como vocês sabem e já disseram, né? Muitos anos eu trabalhei dentro do ambiente escolar mesmo, sempre em escolas particulares e tal, mas dentro de um ambiente escolar. Legal. E você sabe como é que é professor de educação física, aquele cara bacana, amigo de todo mundo, É o mais legal. que chama atenção, é o engraçadão e tal. Eu lembro o nome de todos os meus professores de educação. E aí, obviamente, nas atividades que tinham nos colégios onde eu trabalhava, eu sempre pegava o microfone, fazia uma gracinha na festa junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Estava sempre ali na animação. Chegou um determinado momento da minha vida, e para ser mais preciso no aspecto calendário, final de 2006, comecinho de 2007, já estava meio que, acho que posso falar, de saco cheio, né? Por favor. E falava, não aguento mais, não quero mais saber disso, quero fazer qualquer outra coisa da minha vida. E tinha bastante tempo de escola, quer dizer, tinha uma grana para receber bem legal. Fui lá, fiz um acordo, estou precisando descansar, minha cabeça não está legal, enfim. Importante. Imaginava abrir qualquer comércio, sei lá. Estava imaginando criar algo nesse sentido. E um belo de um dia, numa conversa de domingo de família, minha família tinha muito esse hábito de almoçar todos os domingos juntos, né, e tal, e na casa dos meus avós. E um primo meu, gerente de uma empresa que fabrica pistas de autorama. Mas não essas pistinhas de plástico do que a gente compra da Estrela, não. Aquelas pistas gigantes que você vai ver lá na... Vou até merchan dos caras, né? Na Monza, que você vai ver na Parolo, que você vai ver na antiga Sebring, aquelas pistas gigantes de autorama. E eles tinham um segmento de eventos. E eles tinham um evento marcado para aquela semana e eles não tinham a pessoa que fazia animação, que narrava um pouquinho das corridas, mas que a função principal não era narrar corrida. A função principal era atrair a atenção das pessoas para que as pessoas estivessem participando da atividade, que tinha um patrocinador, tinha uma série de situações comerciais envolvidas ali. E ele perguntou para mim, pô, você conhece alguém que saiba falar em microfone? Estou precisando de um cara assim, assim, assim. Eu falei, putz, não conheço, não sei de verdade de ninguém. Nisso, um outro primo meu
primo em comum de nós dois que estávamos na conversa, chegou que tinha a filha que estudava na escola onde eu dava aula, ele chegou e falou assim, para o que ele precisa, você dá conta e você não está trabalhando. Caraca. Você tá com o dia vago, vai lá. Eu resisti, cara. Foi 1h30 de conversa, assim, Caramba. eu resistindo. Não vou. Cara, para o que ele precisa, quer simplesmente chamar a galera. É porque na minha cabeça eu tinha que narrar corrida. Pô, narrar corrida não. Perfeito. Narrar corrida é para Galvão Bueno, para Luciano do Vale na época. Não era para mim. E ele falou, não, vai. Daí o meu primo não tinha ninguém. Ele falou, pelo amor de Deus, vai. Fica meio-dia. Se em meio-dia de trabalho você não gostar, você me liga, você só termina o dia, eu corro atrás de alguém para ir na terça-feira no teu lugar. Bom, moral da história, fui, peguei gosto pela coisa, não fiquei 1 nem 2 dias, fiquei 2 anos e meio narrando corrida de Autorama, Brasil afora, mas e sempre dentro dos eventos corporativos. Então, ou era um congresso de venda de uma empresa do segmento de biscoito, a um salão 4 rodas, a o salão do automóvel e tal, né? Ou dentro de um camarote da Caixa Econômica, na época da Stock Car. E por que eu estou citando camarote da Caixa Econômica e Stock Car? Daí em 2007, olha, nós estaremos em Interlagos fazendo a Stock Car no camarote da Caixa Econômica, que era o patrocinador master na época da Caixa. Perfeito. Para situar a galera em que local do autódromo eu estava. No S do Senna, mas para o lado de fora do S do Senna. Perfeito. Na primeira perna, na primeira perna do S, no final da arquibancada. Perfeito. Foi montada uma estrutura gigante. Perfeito. Fora da... Na primeira perna do S, perfeito. só que para o lado de fora. Perfeito, Né? perfeito. Todo mundo imagina em cima dos boxes. Perfeito. Eu estava do lado contrário. Então eu tinha uma vista maravilhosa da reta dos boxes, do S do Senna, curva do Sol e praticamente mais da metade da reta oposta. E eu cheguei no sábado, 7 horas da manhã, não tinha ninguém. Fiquei sentado ali, esperando o meu horário de começar a trabalhar, porque qual era a minha função ali? Entre um treino e outro da Stock Car e das outras categorias que participariam, fazer o entretenimento do público, dos convidados da Caixa Econômica. Então, eu ligava a pista de Autorama, eu narrava a corridinha dos caras e tal, pá. Essa era a minha função. Só que nisso, o Chicão, locutor oficial da Stock Car, Opa, Chicão. 7h30 da manhã, começou a falar. Aquela voz de trovão, mandando aquela mensagem, sabe, de animação, de empolgação para as equipes, para os pilotos, para todo mundo, cara. Eu não tinha a menor ideia de quem era o Chicão, eu não tinha a ideia da figura dele, não sabia da história do cara, só que eu fiquei prestando atenção naquilo. Fiquei ouvindo aquilo assim, e aquilo foi tomando conta de mim. Depois que ele falou, eu olhei para dentro de mim e disse assim, eu não quero o lugar desse cara, mas eu quero fazer o que esse cara faz. Sensacional. Eu quero fazer o que esse cara faz. E fiquei com aquilo, sabe, batendo na minha cabeça. E depois disso, fui para várias etapas da Stock Car em Brasília, Interlagos, primeira corrida do 1 milhão, e tal. Sempre estar ali no meio das atividades do Autorama e tal, naquela época, e podendo viver isso muito de perto. E aí, em 2012, eu recebi o primeiro convite para narrar em arena uma prova dentro de Interlagos. Eu falei de 2007, aí eu já estou em 2012. Era uma etapa do Campeonato Paulista de Moto Velocidade. Perfeito. E quando eu pisei no autódromo de Interlagos, do lado de dentro do box, eu olhei para aquilo tudo e falava... Eu lembrei muito desse 2007, cara. Só me vinha isso na cabeça, de que, tô trilhando o caminho, sabe? Então aquilo mexeu demais comigo. E aí fiz esse campeonato, daí depois... Fui fazer algumas provas, fiz supermoto, fiz motocross, fiz velocross. E em 2014 eu entrei para o Moto Velocidade, para o Superbike Brasil. E daí estou até hoje lá. Quem quiser saber mais até a respeito disso, tem uma matéria minha saindo. Eu tenho uma coluna, galera, na revista Pro Moto Magazine. A coluna chama Galera Show, com Aleiras. E nessa edição que está saindo esta semana em que nós estamos gravando, está saindo a minha matéria, 10 anos de história. Então, eu conto 10 anos de história de narrações minhas dentro do Moto Velocidade. Então, lembrando alguns momentos que marcaram, Eric Granado contra Alex Barros algumas vezes. Então, contando algumas dessas passagens e trazendo dados interessantes. Para você ter uma ideia, se você começar a maratonar as provas do Superbike Brasil narradas por mim no YouTube e assistir todas
em sequência, tipo aquela maratonada mesmo, sabe? 27 dias e 13 horas assistindo corrida ininterruptamente. Cara, que é muito material ali. 2.600 cerimônias de pódio. Meu Olha, Deus. que história, cara. Isso só de Superbike Brasil. De etapa de Superbike? São 83 etapas de Superbike. É muita Fora coisa. 2.500 milhas de Interlagos, fora 2 provas da R3 Horas, fora campeonato do Rio de Janeiro de moto velocidade, fora vários outros campeonatos que eu já vivi. Então, Eu acho que é uma boa resposta pra gente começar a entender. brasileiro de Supermoto, e do brasileiro de Supermoto, só para finalizar, Por favor. brasileiro de Supermoto, eu comecei a fazer em 2012. 2014, o brasileiro, eu fazia o paulista até então. Tinha um cara que participava da corrida e era filho do Nelson Piquet, o Laszlo. Era o único filho do Nelson que corria de moto. Olha só. Né? Adivinha. Fanaticão pelo Nelson. Laszlo, cara, eu vou te dar uma camisa com o capacete do teu pai que eu tenho lá em casa. Você leva para ele autografar? Puta, cara. Ali, eu quase não encontro meu pai. Quase não vejo meu pai. A gente mora na mesma casa, mas eu entro, ele sai e a gente... E o Nelson tem São rotinas. todo aquele jeitão dele É e tal, verdade. né? Não rolou. Não rolou essa camiseta. Laszlo, pô, cara, me ajuda. Ale, cara, meu pai não faz essas coisas, é difícil. Daí, fui pro GP Brasil de Fórmula 1 2011, narrando corrida de autorama na área VIP lá do autódromo e tal. E aí, né, desci. Com quem eu encontro na entrada ali da área de paddock? Nelson. Tá de brincadeira. Mas por que eu encontrei ele lá? Ele foi homenageado naquela etapa. Era os 30 anos do título. Ele entrou com o Brabham 81. É verdade. O Brabham 81. Daí, foi inevitável. Puta, Cheguei era lá. o momento. Cheguei lá, falei, agora é a hora, né? Nelson. E eu tinha participado indiretamente de uma gravação com o Nelsinho Piquet. No ano que ele entrou na Fórmula 1, ele e o Bruno Senna, teve uma matéria para o Fantástico, que colocaram os dois juntos aqui na Granja Viana, Legal. participando de uma corrida de autorama. E eu estava nesse bastidores. Pô, sensacional. Daí eu ficava, na hora, Nelsinho, me ajuda, cara, eu fiz com você a matéria lá, quero tirar uma foto com teu pai. Daí veio o Nelson. O Nelson explicou, tal, o Nelson chegou para tirar foto comigo. Pô, peguei aqui para fazer a selfie. Quando eu vou olhar a selfie depois, ele pegou, virou o celular dele assim e ficou falando Você tá de de brincadeira. lado. É muito, Nelson. Mas foi top, mas foi top, assim. Pra mim, cara, eu tenho essa foto até hoje, vez ou outra. Que legal. Eu entro nos meus TBTs, tá? Porque eu sou muito fã do Que cara legal. de verdade, assim. Tá? legal. E é lógico, tem pessoas que gostam dele e Sim. tem outras que não gostam. Tem a questão Nelson e Ayrton, daí agora mais recentemente vieram posicionamentos políticos, que tem alguns que gostam, tem alguns que não concordam, e eu não entro nesse mérito. Eu só tô dizendo que, tipo, pra mim o cara era top demais do que fazia e... Te marcou também. Marcou pra Inclusive, caramba. A entrada do gosto pela coisa, né? Pois é, Então, isso não tem como, pois é. como negar, né? Não tem opinião individual em relação a ele. Não tem questionamento. Não sobre tem opinião questionamento. individual, O cara é tricampeão do mundo, velho. Não tem como questionar. É o que a gente brinca aqui também. A gente começou a acompanhar a Fórmula 1, falando de mim, a minha memória, a minha primeira memória foi a morte do Senna. Porque os meus pais, eu sou de 88, em 94 ele faleceu. Os meus pais, a gente tinha a tradição de assistir uma corrida do Senna juntos, né? A gente sempre assistia, os meus pais gostavam muito. E foi a minha primeira recordação de ver os meus pais chorando. Isso me marcou. Falei, cara, como é que os meus pais estão aqui comigo num domingo legal, aqui chorando? O que está acontecendo? Então eu comecei a criar consciência da importância dele em relação àquela geração. Então eu sou dessa geração, então eu acompanhei isso. Acho que é muito também a questão da geração também. E o fato de eu gostar de torcer para o Nelson não significa que eu torcia contra o Ayrton. Que importante Muito pelo falar contrário. isso, É lógico, na disputa entre os dois, na Hungria, que o Nelson vem de lado ali e faz a ultrapassagem, para quem que eu estava torcendo? Pro Nelson. É lógico. É claro. Mas eu nunca torci contra o Ayrton, muito pelo contrário. Eu respeito demais a história do Ayrton Senna, a história de piloto, história de um guerreiro que batalhou demais para conseguir aquilo que ele queria e uma história de ser humano, cara. A história do cara é contada até hoje. A gente já está aí há 30 anos da morte dele. Exatamente. E a gente continua falando do cara, vivendo o Instituto Ayrton Senna, tendo ações mundo afora com o nome do cara. Então, a gente não está falando
De um piloto. A gente tá falando de um cidadão, a gente tá falando de um cara acima da média, né? E que eu também gostava demais. E sobre a morte do Ayrton Senna, naquela época, eu tinha 19 anos quando ele faleceu. Olha eu entregando a idade de novo. Eu tinha 19 anos e eu trabalhava num escritório. E nesse escritório, eu tinha que ir para o centro da cidade, levar uns documentos e tal. Eu não era office boy, mas eu cuidava, eram documentos de importação e exportação, e eu tinha que ir no Largo de São Bento, entregar o documento lá em São Paulo, tal, naquela época, e ia de metrô e tal. E aí, o cortejo do Ayrton Senna era uma quarta-feira, ia passar pela Avenida Tiradentes para pegar 23 de maio e tal, não sei o quê. Combinei de fazer tudo no horário que eu imaginei que isso fosse acontecer. Peguei o metrô, eu tinha que descer na Estação São Bento, desci na Estação da Luz lá atrás, para eu poder sair na Avenida Tiradentes e, quem sabe, ver o cortejo do Ayrton Senna passar. Só que quando eu cheguei lá, tinha acabado de passar. Estava um pouco mais para frente, tipo coisa de 10 minutos. Caramba. E, cara, foi talvez... Vou usar uma linguagem, uma figura de linguagem aqui. Foi o maior silêncio que eu ouvi na minha vida. Tanta gente na rua e aquele silêncio assim, sabe? Aquilo mexeu demais, porque a minha ideia era ir até ali, subir no viaduto Santa Efigênia, inocentemente achando que não ia ter ninguém lá, só ia ter eu, né? Mas já estava tomado de gente ali e tal, esperando o cortejo do Ayrton Senna passar. E, cara, aquilo era uma multidão, assim, era muita gente na rua. E um silêncio. E que você conseguia ouvir um pássaro, você conseguia ouvir qualquer coisa, assim, sabe? Um silêncio... Chega sabe? a arrepiar. Então, assim... Você narrando aqui agora pra gente. nossa. Eu tô Tá, arrepiado, então, assim, é algo que me marcou bastante também, assim. Demais. E lembro de assistir a corrida no momento que o Ayrton se acidentou. Lembro do momento exato que foi dada a notícia no ar, porque ele faleceu de manhã, mas a notícia foi dada tipo 1h30, 2 horas da tarde. A notícia chegou no Brasil. Estava sentado na casa da minha avó, esperando que ia começar um Palmeiras e Corinthians. Eu sou palmeirense de coração. Opa, tá vendo? Temos dois na mesa. Aí. E na mesa. E aí eu estava esperando aquele Palmeiras e Corinthians, e aí já entrou uma tarja preta na tela da Band e tal, e veio a notícia. Para ver como marcam essas coisas da vida da gente. Demais. É absurdo. Brincadeira à parte do Palmeiras, é porque a gente tem um Palmeiras e um corintiano sempre aqui, então sempre dá essa resenha boa, né? Sempre. Hoje eu tô com a camisa do Lance Famoso Stroll em derby. homenagem a ele, porque ele torce pro Lance Stroll. Corinthians. Beleza. Daniel Mack é uma beleza. Parece. Ô, Ale, muito obrigado por ter compartilhado a sua visão, sabe, em relação a isso. Acho que é muito importante, principalmente para nossa audiência também. A gente fala muito sobre disso, das brigas, a gente também deixa as questões políticas de lado, não faz parte da discussão aqui do nosso lado. Acho que a gente tem a nossa consciência social, a gente tem os nossos princípios, mas hoje eles estão fora da mesa, totalmente. Exatamente. Aqui a gente não... Mas qualquer convidado que quiser tá aberto a falar, mas a gente não gosta de olhar, a gente olha sempre para a corrida, que inclusive, mesmo gostando do Senna, a gente precisa, se comentou sobre aquela ultrapassagem de lado. Puta, Hungria, 86? isso? O que foi aquilo? Talvez uma das mais bonitas, cara. Pô, aquele até drift, hoje foi um ele- drift aquilo, né? Aquela passagem... foi um drift. Foi meio... E alguns anos atrás eu fiz uma postagem na rede social, né, com essa ultrapassagem, né, que muita gente diz que Ayrton Senna foi o deus do automobilismo. Isso foi mais uma prova de desrespeito do Nelson. Ele não respeitou nem o Deus nesse dia, né? Ele foi lá e meteu marcha pra cima do cara e tal. Aquilo foi bonito mesmo, assim, marca toda vez que a gente vê, assim... E um duelo, e assim, e o que vinha por trás. Eu acho que tem muito contexto. É verdade. Os caras se degladiavam na mídia, assim, de falas mesmo, né, de provocações e tal, de dividir, isso não é mentira, tá no livro, de dividir Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Pô, Né? mais do que isso. O documentário que passou recentemente sobre o Galvão Bueno, Cara, que o maravilhoso. documentário dizendo que eles ficaram sem se falar, sem transmitir juntos ali, lado a lado. Olha o impacto disso, cara. Pois é. Olha Né? impacto. Então, e essa ultrapassagem foi dentro desse contexto todo. Que legal. Né? Então, Que legal. Cara, acho que isso é a magia do automobilismo. Pois é. assim, né? Até o Cássio brincou aqui quando ele visitou a gente de que correr é muito bom, mas abrir um vinho e falar sobre automobilismo é melhor ainda. Porque, cara, sensacional, cara. a gente pode Sensacional. ficar- Tem A gente várias não tem histórias, vários momentos diferentes, pegas, intensos, assim. né? tem muita história, né? E isso marca a gente muito, né?
Até uma coisa, Lê, aproveitando que você falou um pouquinho sobre a Stock, naquela época, quando você começou a olhar também o palco da Stock, como que você vê com relação ao momento de hoje da Stock Car, em relação à entrada de pilotos, por exemplo, na categoria, e dessa competitividade, que já abriu as portas realmente para o automobilismo no Brasil como evento grande, e comparado com hoje, com antigamente, parece que tem milhares de pilotos querendo alcançar essa meta de chegar na Stock, né? Como que você vê, assim, o que você lembra de comparação do início, né? Que foi, como hoje, como que tá hoje essas portas de entrada de pilotos? Assim, é difícil eu fazer esse panorama no aspecto que eu era uma criança que curtia e não tinha a menor noção comercial da coisa, do que acontecia na parte comercial e tudo mais. Também não tenho de hoje, quer dizer, eu não estou... Há algum tempo já que eu não assisto ao vivo, acho que a última vez que eu tive numa prova da Stock Car, eu tive o ano passado, mas acabei nem prestando atenção na corrida, eu estava dentro de um camarote ali, envolvido com as pessoas, não estava prestando atenção na corrida propriamente dita, mas eu vivi aquele ambiente, né? Conversei com algumas pessoas e tal. O que eu vejo hoje é que a Stock Car ela está num momento muito interessante e que eu acho que vale uma reflexão para o esporte nacional no âmbito geral. Eu fiz uma relação 6, 7 meses atrás do momento do motovelocidade, do momento do automobilismo, porque se fala muito, parece que só é piloto bom quem chegou na Fórmula 1. Exatamente. Parece que só é piloto bom quem correu o Mundial de alguma coisa. Parece que só é piloto bom quem teve essa vivência fora do Brasil. Quer dizer, vem uma síndrome de vira-lata, sabe? De que só é bom aquilo que está fora, só é bom aquilo que é de nível mundial. E se a gente pensar na cultura americana, por exemplo, os caras valorizam tudo quanto é campeonato que eles têm regional, a NASCAR que é valorizada, a Fórmula Indy que é valorizada, e tantos outros campeonatos que eles têm, o Moto América, no caso do Moto Velocidade, que eles valorizam pra caramba. Por que o brasileiro precisa ter essa síndrome do vira-lata? É verdade. Por que a gente não pode ter um campeonato nacional top, forte, em qualquer âmbito? E eu acho que a Stock Car vem mostrando muito isso. Legal. A gente tem muito ex-piloto de Fórmula 1 brasileiro que corre aonde? Corre na Stock Car. Claro. E você tem uma junção de pilotos jovens hoje, que muitos nem estão mais aguçando correr lá fora. Eles querem chegar na Stock Car, querem se situar na Stock Car. Eu acho que isso, cara, é um baita de um exemplo para outras organizações de eventos esportivos. Eu acho que a gente tem que insistir nesse aspecto. Com e certeza. Que a competição, a corrida, ela é um ponto dentro dessa organização toda. É um entretenimento gigantesco. Se você só tiver corrida, você não vai ter metade das pessoas na arquibancada. Verdade. Você não vai ter metade do network que acontece de bastidores. E o network é o que movimenta, é o que gira, é o que fomenta para que a categoria exista e que consiga estar cada vez melhor. Então, o que a gente tem é um business, a gente tem um grande negócio ali. E o americano faz isso como ninguém. Que isso. Né? E a Stock Car tem feito isso. Você entra na área VIP ali de Interlagos, vai lá na área do paddock, cara, é muito negócio acontecendo ali, muitas empresas envolvidas ali. Verdade. Tem falhas? Tem. Ale, você pode me apontar uma? Seria leviano eu apontar uma, mas é impossível dizer também que está perfeito, que não dá para melhorar. Dá. E a gente tem visto outras categorias, Copa Truck, a gente tem visto Superbike Brasil, cada um à sua maneira e cada um dentro das suas possibilidades, se movimentarem nesse sentido de tentar trazer os negócios para dentro do ambiente. Cara, é um final de semana de corrida. Se a gente imaginar que alguns campeonatos começam na quinta, os treinos livres, outros começam na sexta, são 4 dias de convívio. Lá dentro desse ambiente você tem empresário, tem advogado, tem dentista, tem veterinário, você tem empresário, você tem tanta coisa ali, e que se bobear, se as pessoas se conhecerem, o que você está precisando, ele tem. Verdade. Exatamente. Verdade. É um baita momento. A gente está começando a viver isso agora mais dentro do autódromo. A gente acompanhou as 1000 milhas, inclusive eu quero falar com você sobre essa experiência que você teve também. Mas a gente consegue ver exatamente o que você está falando, do networking ali e dessas trocas, né?
pra gente, que a gente é bem pequenininho ainda, já foi maravilhoso. Então, essas trocas são importantes. E não existe esporte bem sucedido se não houver público. É verdade. E você precisa criar daquele cenário um grande show para você ter uma arquibancada cheia, para que as marcas apareçam, valorizem o campeonato e isso se movimenta. E é o que a gente vê acontecendo isso mesmo no Brasil, no cenário brasileiro, automobilismo brasileiro acontecendo. E essa síndrome que você comentou, isso acontece em outras áreas, né? Em qualquer área de algum setor, né? Que a gente fala, putz, esses caras fazem bem lá fora, mas vamos fazer bem aqui dentro, sabe? Esquece lá fora, vamos fazer isso. Trazendo um papo bem de quem não entende absolutamente nada, né, do assunto. Então, às vezes conversando lá com um familiar, de repente falei assim, pô, o último título do Barrichello na Stock Car, falei, pô, o Barrichello foi campeão na Stock Car, hein? Você é campeão na Stock Car? Porque lá fora, no Fórmula 1, ele não foi campeão. Cara, para que... Eu falei, desculpa. Eu quase pedi desculpa para ele. Tá conversando com ele sobre aquele assunto, né? Que, sabe, é a síndrome da cultura do brasileiro. É a cultura do brasileiro do ser segundo não vale nada. O segundo é o primeiro dos últimos. Para, velho. É verdade. E hoje, se a gente for pensar no esporte a motor de uma forma geral, para um piloto brasileiro se dar bem lá fora, precisa da grana. Precisa da grana. Qual é a relação do euro para o real mesmo? Puta, tá maluco. Como é que você sobrevive? Não tem como. São realidades diferentes, são momentos sociais, enfim, econômicos. Tá? Então, vamos valorizar o que a gente tem aqui dentro. Opa, se vamos. É por e olha aí, isso que o Ale tá nessa mesa hoje. Exatamente. Cada pessoa que a gente fala aqui no Pit Stop, a gente comenta muito sobre isso, né? A grandeza que está se transformando o automobilismo nacional e quanto isso a gente tem que investir cada vez mais, sabe? Olhar para dentro de casa e fazer isso acontecer da melhor forma possível. Até a gente comentamos sobre isso com o Léo, né? Abraço, Léo. O Léo da Interlagos Sport Marketing. Exatamente. Com essa voz aí fica diferente aí o negócio, hein? E ele falou muito sobre isso, né? Como que a gente consegue deixar cada vez mais atraente aqui dentro, profissional, né? Trazer mais novos entrantes, enfim, quem já gosta e, acompanhar mais de perto, sabe? Ele até citou o evento das 1000 milhas, comparado com a de Daytona. Cara, a gente tem a 1000 milhas aqui, do Brasil, sabe? Aconteceu no mesmo final de semana. Aconteceu. Cara, o que foi essa corrida? Obviamente, não tem o que comparar, né? Porque são dimensões, né, totalmente opostas, assim, né? A gente está falando de uma Daytona clássica, pista de Daytona, inclusive, poxa, sabe? Num país que tem um fascínio por esporte a motor, Tá louco, muito maior do que o brasileiro, porque o brasileiro gosta. A galera ama. O americano ama. Exatamente. E você comentou um ponto também interessante, que é sobre essa troca, por exemplo, do Rubinho, né? Onde existem fãs do esporte e existem aqueles que conhecem porque acompanharam, né? Putz, mas aí da era do Senna tem o Rubinho, Massa, aí não fizeram nada. Não, cara, é que vocês não foram a fundo, né? Não, querer que todo mundo chegue na prateleira mais alta. E aí ficou mal acostumado. Ficou mal acostumado. A gente estava meio viciado de título. Os três foram campeões. E assim... Nelson Piquet e o Senna. E o Rubens, em um final de semana trágico para ele também, porque tinha se acidentado em Imola, ele precisou chegar na corrida seguinte como um herói nacional. Certo? Não, e uma pressão absurda, né? Naturalmente ele herdou essa pressão. Sim, né? então. Ele teve que se transformar num herói nacional, quer dizer, por pressão de mídia, por pressão do público que estava mal acostumado, cara. E, de repente, naquele momento, e eu acho que nunca, assim, poucas vezes conversei com o Rubens, mas eu gostaria muito de ouvir dele. Ele não estava preparado para aquilo, não estava no melhor carro para aquilo, e aí ele precisou, a carreira dele precisou mudar drasticamente, porque ele precisava, o mais rápido possível, sentar num carro rápido para tentar se mostrar um campeão. Ele já era um campeão. Ele não precisava mostrar, mas a pressão popular era uma coisa que... É verdade. Um ponto que você comentou, não com essas palavras, mas o Giulianelli, que a gente falou da Stock Car,
Ele deu uma entrevista fez a coletiva de imprensa do anúncio do SUV, né, pro ano que vem, enfim. Que é super Esse ano, interessante, né? Vai ser ano que vem. Ah, 25, verdade. Verdade. É porque isso que você acabou de falar é exatamente o meu sentimento com a temporada da Fórmula 1. 24 poderia não acontecer mais. Vamos para 25 que eu quero ver o Hamilton na Ferrari e eu quero ver SUV na Stock. É exatamente o meu pensamento. Mas ele deu na coletiva, ele falou, e assim, aí são as minhas palavras, mas o que eu compreendi. Porque tem muita gente que fala justamente de que a Stock, e até a sensação que eu tenho quando eu vejo algumas pessoas falando é, cara, se tornou um asilo para alguns pilotos que voltam para o Brasil, que é um movimento parecido com o futebol. Cara, vamos repatriar o cara, né, trazer o cara de volta e tal. E que eu acho que, assim, me desculpa, mas acho que isso é uma estupidez, assim. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira do Rubinho, e sou muito fã do Rubinho. A gente tem muitos itens aqui do Rubinho aqui, né? A gente gosta demais do Rubinho. Queremos que o Rubinho esteja aqui um dia com a gente também. E aí eu vou te convidar para você fazer essa pergunta aqui. Vai ser maravilhoso, né? Mas é um cara que acho que realmente a questão da mídia, essa pressão, tiveram a questão de alguns programas de humor também que acabaram pegando muito pesado com ele, porque virou... E que até hoje vira um meme, né? Vira meme até hoje. Mas assim, ver esse cara hoje com a idade que ele tem, correndo em alto nível, junto do filho, incentivando o outro, Dudu, cara, e assim, um desprendimento, porque acho que ele conseguiu realmente superar isso. Acho que em algum momento acaba ferindo, mas ele superou isso porque o cara continuou pilotando e entregando o resultado. Então, é um cara que... E se você chegar em qualquer autódromo do Brasil e perguntar para um morador da cidade, você vai na corrida? Vou. Quem que você vai ver lá? O primeiro nome que ele vai falar é Rubinho. Com certeza. É o primeiro nome que ele vai falar. Quer dizer, o esporte é feito de heróis. Evidentemente que alguns vilões fazem parte disso tudo. E quando você vai assistir uma peça de teatro, um dos itens que você olha, quem está encenando? Quem vai estar no palco? Então, quem vai estar no palco? O Rubinho vai estar, o Felipe Massa vai estar, né? O Zonta vai estar. Pô, esses caras todos foram da Fórmula 1. Eu lembro de ter visto eles na Globo. Isso pensando na cabeça do cara que é leigo, entendeu? Verdade. Pô, então esses caras fazem bem pro esporte. Ah, não, é aposentadoria. Cara, isso faz bem pro esporte. O Ingo Hoffmann, o último título dele, quantos anos ele tinha? Você vai dizer que ele era um novinho? Ele também tinha vindo da Fórmula 1. Chico Serra também tinha ido pra Fórmula 1 e correram tantos anos. O Paulão Gomes, cara, ali... Pô, eu acho que você mesclar a experiência desses caras com a vontade dos mais novos, como o filho do Rubinho, que está chegando agora na Stock Car, e chegou recentemente na Stock Car, pô, isso aí vai fazer esses caras se tornarem cada vez melhores. Exatamente. Entendeu? Porque um bate-papo desses caras de bastidores é uma aula que você não tem em nenhuma universidade. Verdade. Verdade. Falou tudo. Puta, não tem mesmo. Não tem mesmo. Que legal de escutar. Por isso que é bacana a gente receber na mesa a galera que está dentro do ecossistema, porque a gente tem bons insights, boas discussões. Tem um tema que eu queria muito entrar contigo, que é uma curiosidade pessoal. Acho que a gente vai falar dos dois também, mas vou te dar um contexto. A gente corre uma liga de automobilismo virtual, chama Liga Top Gear. Então, um abraço aí pro Marcelo Velez, o cara que organiza a liga, um cara assim, depois eu vou te mostrar o trabalho desse cara, assim, o cara... Ele faz as transmissões também, então a gente corre e tem a transmissão no YouTube ao vivo. Então, é uma parada animal, assim. E em conversas, inclusive o Marcelo tá devendo uma visita pra gente aqui, né? Porque o cara é carioca, não quer vir pra São Paulo, quer ficar só no Rio de Janeiro, não quer dar moral pra gente. Mas eu converso muito com ele, a gente conversou muito no começo, que eu tinha muita dúvida de como que é a preparação, porque assim, ele é um cara do virtual, ainda que não tenha o deslocamento e tal, mas é um cara que entende dos pilotos, estuda os pilotos, sabe o nome da esposa, do filho que está assistindo. Então, é um cara que tem uma preparação para aquilo acontecer que eu admiro demais. Eu queria muito conhecer como que funciona a sua preparação, bicho. Tá. Porque uma coisa que eu escutei é que tem que ter maçã e não pode ter ar-condicionado. Por isso que eu desliguei o ar-condicionado hoje, porque eu sei que você vai narrar essa semana. Eu confesso que eu não sou um adepto de ar-condicionado, mas em alguns momentos eles se fazem necessários, né? Não dá para você fazer uma transmissão em Goiânia em setembro, outubro, e não ligar o ar-condicionado. Você vai precisar dele. É uma questão de sobrevivência. Comenta lá em Goiânia, você falou que só tem duas estações, né, no ano. Né? Eu vi isso. Goiânia, na verdade, não fui eu quem criei isso, eu ouvi de um colega que morou alguns anos lá, e quando eu ia para as provas do Superbike Brasil lá, ele ia me encontrar,
E um dia eu peguei e falei para ele, pô, e aí, tá calor pra caramba aqui, né? Ele falou, Ale, você precisa entender o seguinte, Goiânia tem 2 estações climáticas, o inverno e o verão. O verão vai de maio a setembro. De setembro a maio do outro ano é o inferno. Então, você tem essas 2 condições climáticas, o inverno e o verão. Né? Aí pode usar o ar nesse período. Daí pode usar o ar. Aí deve usar o ar-condicionado. Né? Mas com relação à preparação, no aspecto de voz, de verdade, assim, eu sou um cara que minha fonoaudióloga não me ouça, mas eu sou bem relaxado, assim, sabe? Ale, você não toma bebida alcoólica, mas eu não tomo, não é por causa da minha voz, eu não tomo porque eu não gosto, porque eu não quero. Né? Mas eu tomo refrigerante pra caramba, então quer dizer, também faz mal, tem gás pra caramba e tal, açúcar que não acaba mais, mas é um vício. Então se eu disser que eu não tomo bebida alcoólica por causa da voz, bobagem. O que eu levo muito assim, quase que como uma religião, o descanso. Então, final de semana de corrida, não é, vou dormir 8 horas da noite, não. Eu vou ficar acordado, às vezes até meia-noite, 1h da manhã, mas tipo, vou ficar descansando, vou assistir uma televisão, vou descansar na minha casa ou no hotel. Dificilmente você vai me ver numa etapa de qualquer campeonato que eu vá fazer, tipo, meia-noite na rua. Entendi. Não, eu sou capaz de sair para jantar com você, umas 10 horas da noite, pô, vamos lá pro hotel, cada um pro seu quarto, tá? Já vou dar aquela relaxada, vou assistir uma televisão, eu assisto esporte 24 horas por dia, qualquer esporte. Eu só não assisto hockey porque eu não enxergo disquinho na TV, né? Mas eu assisto futebol americano, assisto basquete. O meu irmão é árbitro de futebol americano. Que legal! Né? O Vitor Eiras é árbitro de futebol americano. Cara, então eu vivo tudo quanto é esporte. Assisto vôlei, basquete, futebol, jogos do Palmeiras sempre. Então, vou descansar. Essa é uma regra. Legal. Água. Legal. Estou sempre tomando água, né? Porque é algo que, de uma certa forma, te hidrata, e a hidratação faz parte. As cordas vocais, elas são músculos, e ela precisa também de hidratação. Então vou tomar água na hora da coisa? Não. Primeiro que a água não vai passar pelas cordas vocais, a água passa pelo seu sistema digestivo. Então, a tomar na hora não resolve nada, mas é se manter hidratado. Então, é isso. E uma outra coisa que eu aprendi e que vale muito para o esporte a motor, principalmente quando você faz locução de arena. Não queira brigar com o motor do carro e da moto, cara. Não queira falar mais alto que eles. Deixa que a caixa de som, a sonorização aumente o volume de forma a cobrir aquilo. Porque no começo eu não me ouvia, começava a falar mais alto. Chegava na metade do dia, eu estava rouco. Putz, entendi. Né? Então, eu não vou mais brigar com isso. Deixa que a coisa vai fluir. Eu não preciso me ouvir para saber que eu estou falando. Então... Porque às vezes você não está se ouvindo, você começa a falar alto. Não, eu posso não estar me ouvindo, mas eu vou continuar falando. Alguém está me ouvindo. Que legal. Então deixa a coisa fluir. Essas são regrinhas que eu tenho. Evito, obviamente, o café. O café eu ainda tomo, mas o leite eu evito de manhã e o achocolatado. Então, em dia de narração, eu não tomo chocolate e eu não tomo leite. Que engrossa a saliva, Engrossa a saliva, justamente. Eu já tenho problema de refluxo, isso já não vai ajudar demais também. Né? O café também faz mal pro meu refluxo. Mas café, né? Café, né? Não tem como, café é café, né? Entendeu? Então, um cafezinho ali. As 1000 milhas lá. Lá eu não tomei nenhum café. Olha só. Não tomei. Mas tomei energético pra caramba. A cafeína veio de outra forma. Né? Alguma coisa tem que segurar. Então, são regras. E com relação à preparação, especificamente, parte técnica, eu vou continuar falando ainda, vou falar nesse aspecto sobre o moto velocidade, porque aqui, por favor. Eu ainda estou... eu tenho um desafio longo e a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, mas como é que é a minha preparação para uma corrida de moto velocidade? Hoje, eu posso seguramente te dizer que eu acompanho 95% dos pilotos através de rede social. Então, eu não estou estudando os caras só na véspera da corrida. Eu estou vendo postagem dos caras. Então, o cara que vai mudar de equipe, o cara que trocou de moto, o cara que está querendo mudar de marca, o cara que mudou o capacete e postou na rede social, o cara que está com um macacão diferente. Então, os chefes de equipes, os donos de equipe, estou sempre ali acompanhando as mídias sociais dos caras. Essa é uma preparação. Legal. Começo de campeonato é mais light, está todo mundo partindo do zero. Então, ainda não tem o cara que está correndo com o regulamento embaixo do braço. Ainda não tem isso. Quando você chega ali, faltando 3, 4 etapas, principalmente a moto, que não é só a questão do bater, é o bater e cair e zerar na pontuação. Então,
até tô narrando que os caras estão disputando. Mas no fundo, eu sei que o cara não vai tentar a ultrapassagem. Porque aquele segundo lugar para ele tá bacana, sabe? Então, ele vai jogar com regulamento. Vou jogar essa dica no ar e tal. Então, eu estudo muito o que pode acontecer. Quais são os cenários que podem mexer ou não com a corrida, né? Obviamente, depois de 10 anos, eu já sei aquele piloto que na chuva anda pra caramba e aquele piloto que detesta a chuva. Eu já sei aquele piloto que tá no final de semana bacana, porque estou conversando com o cara já desde o sábado e percebendo, pô, a moto tá acertada, ou então aquele cara que fala, putz, a minha moto tá com problema, a pista para mim, a pista não sei o que tá acontecendo com a... Quando o cara fala que não sabe o que tá acontecendo com a pista continua lá e do mesmo jeito. Quem tá diferente é ele. Verdade. Né? Pô, então, com certeza. E se tá ruim para ele, tá ruim para todo mundo. Né? Então, isso tudo faz parte também da minha preparação. Quanto ao desafio, eu já narrei corridas de carro, mas eu não acompanho todos os pilotos em rede social e nem sei quem são todos os pilotos ainda para já sair buscando todo mundo. Obviamente que o passar das etapas, isso vai fazer com que eu conheça cada um deles mais, de ver a imagem do carro dele passar e saber que é ele. Eu ainda não tenho esse retrato. Isso vai levar algum tempo e peço aos pilotos um pouquinho de paciência, mas me cobrem, porque a cobrança, você sair da zona de conforto faz com que você melhore cada vez mais. Então a minha preparação na semana da corrida, principalmente em reta final de campeonato, é estudar classificação de todas as categorias, porque pode sair um campeão e você de repente está lá desatento. Então, estudar e preparar o melhor cenário. Então, estudar as pistas, até já pedi para o Tiagão lá da Interlagos Sport Market, tentar me colocar dentro de um carro como carona, para eu sentir o que o cara vive lá dentro, para eu ver o que chacoalha, o que está quente, o que, né, onde é que está ondulado da pista, onde é que não sei o quê. Até porque é um detalhe importante. O Superbike passa por vários autódromos brasileiros. Eu posso dizer que do Brasil, dos autódromos utilizados pelas principais categorias, só existem 2 que eu ainda não conheço. Tarumã, que eu ainda não tive a oportunidade de andar, e Campo Grande. Os demais autódromos do Brasil, todos eu já estive, já trabalhei, já participei e já, pelo menos 1 ou 2 voltas eu já dei. Né? Importante. O único autódromo que até hoje eu só dei uma única volta e nem passei pela reta. Eu saí do box, entrei no box, foi Interlagos. Mentira. Sério. Justamente Interlagos. Sério. Você precisa... Sério. Ô, Léo, vamos ajudar esse negócio aí. Bora, Léo. Campanha. Leva o Alê no carro, pronto. Hashtag bota o Alê no carro. Esse corte a gente vai fazer bem bonitinho pra vocês, viu, seu Léo? Não, mas eu já mandei pro Tiagão. Tiagão, cara, eu preciso estudar, faz parte dos meus conhecimentos. Eu preciso... E por que isso não aconteceu em Interlagos? No Superbike, terminam os treinos, daí normalmente já termina super tarde, e aí tem reunião, tem não sei o quê, eu nunca consigo pegar a pista aberta. Nas outras pistas, então, às vezes eu cheguei na sexta, não tem nada, tem um momentinho de folga no final do dia, pega um carrinho ali, dá um rolezinho, né? É verdade. Não, mas vai dar certo. Agora, entre Fórmula Delta, uma MG Cup, um pedacinho ali. Precisou entrar com o safety car só para ver se o piso tá molhado ou não. Rapidinho. Vai como enfermeira ali. A gente dá uma voltinha. Exatamente. Pô, que legal. Muito bom, muito bom. E a gente também tem muita vontade, assim, a gente teve pouca experiência em pista ainda, né? A gente correu muito tempo de kart, mas aí é kartódromo, né? Interlagos ali, enfim. Mas é uma coisa que a gente vai se organizar esse ano, né? E uma coisa legal que você falou sobre a transmissão em si, né? De estar ali acompanhando, falar dos pilotos, já é bastante categoria, bastante campeonato aí disponível no Brasil, e é bem difícil mesmo olhar para tudo isso. Mas durante a corrida, como que é? Tem a transmissão, que tem a câmera de corte para cada pega que está acontecendo, mas vocês têm a... Eu não. Não. Você não tem retorno de tudo, né? Não. Você olha a eu tenho diferença. a imagem, eu tenho, assim, normalmente o que eu tenho, tá? Numa legal transmissão. Saber disso. Legal. Porque isso... Até tem fotos no meu Instagram, dá ale.eiras.narrador, vai lá, galera, no Instagram, tem foto lá. Normalmente, o que eu tenho? Eu tenho a imagem que está indo para a TV, porque senão fica um papo de louco. Sim. O cara tá vendo uma coisa, eu tô falando do negócio que tá acontecendo lá da outra coisa. Lá atrás. Fica um papo de louco, não fica legal. Então, eu tenho essa imagem e normalmente eu tenho a tela da cronometragem. Perfeito. Na tela da cronometragem, vou voltar a dizer
a nossa desse final de semana, a gente vai começar um caminho novo agora, pode ser até que eu tenha até mais recursos. Estou falando ainda sobre o que eu tive até agora e que eu tenho, por exemplo, no Moto Velocidade. E aí eu tenho uma cronometragem com setor 1, setor 2 e o fechamento da volta na tela. Eu tenho a melhor volta do piloto, eu tenho o tempo da última volta dele, eu tenho a classificação, a distância do primeiro para o segundo e do primeiro para todo mundo, né? Eu tenho na tela ali. Então, eu trabalho muito com essas duas imagens. Com a imagem que está indo para a TV, eu simplesmente dizer que o cara entrou na reta oposta, é óbvio, todo mundo está vendo que ele entrou na reta oposta. Mas imagina que o Edu vem na frente, no carro dele à frente, e apareceu o teu carro na imagem. Tá todo mundo vendo que tem os dois carros na imagem. Uma coisa é dizer, entrou o Edu e entrou o Dani na reta. Pô, nossa, narrador, você descobriu o mundo. Né? Outra coisa é eu dizer, entrou o Edu, entrou o Dani, a diferença caiu. Olha como ele vem mais próximo nesse instante, vem com ação buscando ultrapassar. Olha como a coisa mudou. Eu estou te trazendo que a diferença caiu, Exatamente. né? E que você já aparece na mesma imagem que ele. Então, quer dizer, e da onde eu estou tirando essa informação? Eu decidi inventar? Não, às vezes, visualmente, você percebe que essa diferença caiu. E outra, eu olhei lá, pô, ele fez o primeiro setor, ele tirou 2 décimos no primeiro setor. Eu estou vendo. Claro. Você tem um apoio. É fazer uma leitura daquilo que está acontecendo na corrida. Claro. Né? Não dá para dizer, ele vem com ação de ultrapassagem, ele tomou 1 segundo na volta anterior. Não dá. É verdade. Né? Então não dá para brigar muito com a imagem. Às vezes, as pessoas elas focam muito o olhar no centro da tela. Eu olho muitas vezes aquilo que está no entorno. Às vezes, entrou uma imagem, vou trazer de novo uma imagem que é nítida na cabeça das pessoas que assistem corridas em Interlagos e tal. Imagem da reta oposta, você está vendo de frente a reta oposta. Daí, o foco da câmera está onde? No carro do líder que vai aparecer lá, né? Só que, de repente, no que abriu a imagem, no finalzinho aqui da imagem, passou um retardatário. Então, lá vem o líder pela reta oposta e daqui a pouquinho ele vai chegar para cima do retardatário. O cara não viu aquilo, mas eu estou trazendo. E se o cara continuar na imagem, uma volta depois, ele vai ver o cara chegando para cima daquele retardatário, entendeu? E que aquilo pode mudar todo um cenário. E aí, é lógico, entra a coisa do drama, né? Exatamente. Chegar no retardatário, quem vai se dar melhor, quem vai tentar... Quem vai negociar melhor. Quem vai negociar melhor. Aí vem todo um lúdico de mexer com a imagem do cara, de pensar. Perfeito. Em corrida de moto, eu já vi líder na última volta bater no retardatário e cair. Meu Deus. Entendeu? Eu uso muito... Já até virou um bordão meu. Às vezes, aparece na moto ou no carro, no que quer que seja. Entrou o líder e eu vi que tem 3, 4 retardatários na frente dele. Ó, vem um trânsito de Marginal Tietê, 6 horas da tarde, se vira, filhão. Entendeu? Muito bom. Então, e é legal porque daí eu vou criando em cima disso. Então, quando o cara ouvir isso, putz, corrida não acabou, vai ter mais alguma coisa aqui que vai... E prende o cara. Né? Tentar mexer com o cara. Olha, a diferença é tal, mas... Vem caindo, fazendo uma matemática aqui, tirando esse meio segundo que ele está tirando por volta, vai ter briga na última volta. O cara não vai desligar a TV achando que ou desligar o computador achando que a corrida acabou. Verdade. Ele vai ficar ali ligado. Só que é lógico que eu não vou mentir. Perfeito. Não preciso mentir. Né? Então, o meu trabalho passa muito por isso, de mexer com o que está no entorno. Fugir um pouco do óbvio, que é aquela imagem que a pessoa está vendo normalmente. Claro, faz muita diferença. A gente acompanha, por exemplo, futebol na rádio, eu acho isso eu aprendi com o meu pai, assim. O que é assistir um futebol na rádio? Você não tem imagem, cara. O cara tá narrando. E traz a emoção, assim. Então é uma coisa que eu admiro demais. Assim. Só que imagina como seria chato o narrador do rádio narrar na TV. Porque o cara vem e fala assim, cobra lateral no campo de ataque pelo lado direito. Pô, cara, você não precisava ter falado tudo isso. Eu tô vendo que ele tá na lateral e no campo de ataque tá do lado direito. Então, o narrador do rádio, ele precisa entrar na cabeça do cara e fazer o cara entender em que parte do campo tá, se o cara tá com a bola na mão, se a bola tá no pé, se a bola tá no alto ou tá no chão. O narrador da TV é dizer que o cara tá com a bola e que é aberto pelo lado direito tem fulano de tal, porque o cara tá olhando pra bola aqui e ele não viu que tem um cara ali. Então, ele já tem que buscar uma outra condição. É uma arte. Né? Ele tem que buscar uma outra condição. Né? Tem muita gente que às vezes me corneta
E eu acho legal isso e tal. Tanto, Ixi, tem uns corneteiros? pra caramba, né? Ixi. E hater é o que mais tem também. Ixi, né? mas por que os haters... E pra eles eu mando um abraço, tipo, filhão, vamos junto. Você pode me criticar, mas você tá assistindo? Ah, meu Deus. Eu cheguei atingi o meu objetivo, que é te Mas prender a você tem atenção paciência? aqui. Hã? Você tem paciência ou você é daquele cara? Tem, eu só não gosto do cara que vai entrar na minha rede social e Entendi, me xingar e vem me mandar uma mensagem, entendeu? Eu confesso que não tenho muita paciência. Não, eu levo de boa, assim. Lógico que às vezes me chateia e tal, mas faz parte, né? E o que as pessoas não entendem, e elas estão no direito delas, é que tem coisas que você faz vestindo a camisa da empresa que te paga e atendendo necessidades específicas. Verdade. A minha narração do Moto Velocidade, então, de repente, o cara que curte automobilismo vai lá buscar transmissão do Superbike só para ver como é que é o narrador. De repente ele vai falar assim, não, mano, esse cara não pode narrar minha corrida, esse cara é chato, velho. Esse cara grita, esse cara berra, esse cara se desespera. Não quer dizer que o que eu faço lá, eu vou fazer na corrida dele. Eu me adapto, ou tento me adaptar a um padrão do que se espera. Por que eu narro o Moto Velocidade daquele jeito? Eu comecei narrando daquele jeito? Não. Eu passei a narrar daquele jeito porque me pediram para fazer daquele jeito. Se uma pessoa assistiu o campeonato britânico de moto velocidade, o italiano de moto velocidade, vai ver os caras desesperados arrancando o cabelo porque principalmente o italiano que tem lá o lado dramático, né? Mamma mia, Dio mio! O cara tá desesperado. E foi legal, engraçado. E houve uma conversa e pediram: a gente quer que você siga esse padrão. Perfeitamente. Então, ai, lá vem ele, meu Deus do céu, tô caindo da cadeira, traz o desfibrilador, porque meu coração vai... Nossa, mano, cara chato, velho. Mas, cara, é isso que eu tô fazendo lá. Esse é o meu papel. Eu tô levando a minha emoção, da minha maneira. Claro. Mas é a minha emoção. Né? Claro. Os caras têm a mania de achar que, porque é narrador, tem que ser todo mundo igual. Eu não posso chegar lá e falar, bem, amigos... Isso é do Galvão, filhão. É dele, cara. É verdade. Cada um tem... Né? É verdade. E é lógico que eu vou me enquadrar dentro daquilo que se espera para o Campeonato Paulista de Automobilismo, vou me enquadrar dentro daquilo que se espera para uma GT Series e para todas as outras categorias que estão dentro do campeonato. Claro. Né? Faz parte, eu acho que esse é o cenário. E eu sei que narrando dessa forma, o Sport TV jamais me contrataria. Porque o Sport TV não quer um narrador gritando, não quer um cara desesperado. Se eles me contratarem, alô Sport TV, meu currículo está disponível. Não, eu vou me enquadrar dentro do perfil da empresa, assim como qualquer profissional precisa se adaptar e se enquadrar dentro do padrão da empresa. E você vai trazer do seu tempero, né? Porque tem coisas que só você vai fazer. Pois é. Os bordões, o modo como você enxerga o momento. Sim. Que eu acho que isso pra gente que acompanha é a magia do narrador. Porque assim, eu até te perguntei da sua preparação, porque uma das coisas que eu acho mais interessante do Galvão, eu sou muito fã do Galvão, gosto muito dele. Acho que tem uma coisa que a gente até falou em off aqui que eu também concordo com você. Que acho que é uma coisa que ele poderia não fazer. Mas... Ele peca pelo ego. Exatamente, cara. Deixa o comentarista comentar. É o que você mesmo falou. Mas uma das coisas que eu gostava muito do Galvão, principalmente com o futebol, era o caderninho dele, que ele tinha a preparação, então eu colocava do lado esquerdo lá Alemanha, Brasil, e ele tinha o processo dele de criação e de organização das informações. E, obviamente, a gente também tem o nosso aqui, né? Mas isso eu valorizo muito, assim, porque é o jeito que ele vai olhar, que ele vai entender que ele está construindo a história, ele tá construindo uma narrativa. Então, isso começou antes. Isso eu acho fascinante, assim. Essa preocupação com a excelência na transmissão é algo que eu admiro. E isso acontece, mas só vamos pontuar uma situação bem interessante aqui. Por favor. O Galvão, e lógico, dadas as devidas proporções, longe de mim querer me comparar a um cara que é um Pelé daquilo que ele fez, que ele faz, né? Mas assim, o Galvão, ele chegou numa condição e num status de carreira que ele pode se dedicar a um evento de cada vez, certo? Então ele se prepara para uma corrida de Fórmula 1. Tem toda a razão. Ele se prepara para um jogo da seleção brasileira. Tem toda a razão. Vamos pegar no domingo, eu não estou com a programação aqui ainda, mas tem Copa Joy, Copa Vi, Copa Fusca, Tem pouca coisa. tem HB20, tem AMG? a AMG, né?
Eu tô falando no final de semana. Eu não sei nem a sequência. Quer dizer, eu sei, tá aqui, Tem muita coisa. mas eu não decorei ainda. É. Eu vou tentar me preparar ao máximo para todas. Perfeitamente. Mas respeitem meus cabelos brancos. Talvez em algum momento, alguma informação, eu deixe de passar naquele momento. Mas uma coisa é o que eu posso garantir com 100%. Entre falar algo errado e não falar, eu prefiro sempre não falar. Se eu não tenho 100% de certeza daquela informação, amigão, Ale fala. Se eu não tenho 100%, eu não falo. Que era uma das coisas que ele acabava pecando. Eu não falo. Não entro nesse mérito do Galvão. Eu estou dizendo assim, eu tenho informação de um monte de categoria, de um monte de piloto e tal, não sei o quê. Pode ser que eu vá trazer aquilo, só que aquilo não está com 100% de certeza. Eu não tenho uma produção inteira trabalhando comigo aqui. Mas é a sua responsabilidade sobre Entende? a Então, verdade ali, né? Entendeu? Então, é lógico, eu não quero justificar nada, mas Claro. é importante a gente entender. Com certeza. Na corrida de moto, às vezes acontece eu estar andando muito no autódromo e a pessoa vira para mim e fala assim, pô, Ale, lembra de mim na corrida, ó, eu corro na categoria tal, na subcategoria tal, e quem vai estar no autódromo é meu filho tem 7 anos, a gente veio lá de Itupinambá, no Pernambuco. Cara, você acha que de verdade eu vou conseguir lembrar o nome do teu filho, a cidade que você veio? A categoria... por favor. Pô, eu Me até ajuda a te tento, ajudar. filhão. Às vezes eu tenho uma boa memória visual e às vezes eu consigo, né, lembrar, e se eu lembro, realmente eu trago. E tem coisas que eu não anoto, que eu deixo realmente na memória, porque o fato de você procurar para ler, a imagem já mudou, você já não vai dar mais tempo. Tem que estar na tua mão ali. E aí eu confio muito na minha memória. Então, se tá, pum, na hora, mostrou o Edu. O Edu que é de Itapecerica da Serra, tem 42 anos e já foi campeão paulista brasileiro, campeão do bairro, jogou bolinha de gude na infância, entendeu? Sensacional. Daí eu... Não, mas acho que é isso que faz você ser um cara diferente, porque é realmente trazer a sua essência, a sua preocupação. Então, quando eu falo da preparação, não é só de não comer o chocolate, mas é tudo isso que a gente falou, né? E uma Tantas regra, coisas. cara, que, assim, é uma regra religiosa, assim, minha. O Dani vai fazer uma ultrapassagem sobre o Edu. Que não seria muito difícil não, viu? Eu vou valorizar a ultrapassagem do Dani. Legal. Eu não vou desvalorizar Que legal. a tua perda de posição. Que legal. Porque tem gente que fala assim, mano, o cara abriu, o cara Mas, velho, se ele abriu ou se ele não abriu, é um problema dele. Verdade. Quem passou não foi o Dani? Quem tem o mérito da coisa não é o Dani? Então, cara, eu vou valorizar o mérito dele. Eu não vou te desmerecer porque você foi ultrapassado. Então, Legal. eu acho que isso é um respeito. Eu brinco muito com os pilotos e falo muito para os pilotos de moto velocidade. Eu não tenho a coragem que esses caras têm de subir, acelerar a moto a mais de 250 por hora. Não tenho. Eu falo para eles, cara, vocês são os meus heróis. De verdade, vocês são os meus heróis. Mas um herói, cara, pensa, que chique. Eu acompanho heróis que não usam cueca por cima da roupa, velho. Pô, olha que privilégio que eu tenho. Vocês não têm capa. Entendeu? E vocês vão mais que os caras. Então, assim, vocês são meus heróis. E eu tive que lidar com isso. E tive que até me cuidar psicologicamente por isso. Tá? Talvez até seja uma pauta. Hoje, dentro do Motovelocidade, eu vivo um grande dilema. Eu amo o que eu faço. Eu amo a ponto de tatuar Nossa, no braço que linda a tatuagem. narração com a silhueta de uma moto esportiva e tal. Eu amo muito, cara, isso que eu faço. Que animal. Só que hoje eu conheço o piloto, conheço a mãe do piloto, a esposa do piloto, o filho do piloto. Quando esse cara se machuca, eu sofro junto. Entende? Eu sofro junto. Então, eu preciso trabalhar isso muito comigo assim, sabe? E por quê? Se o cara caiu, ele caiu, tá lá, recebeu atendimento, quebrou um braço, sei lá. Eu preciso continuar alegrão do mesmo jeito, filho. A coisa não para. Exatamente. Entende? Tem crianças que correm nas categorias de base, na Honda Junior Cup. Eu conheço a mãe do menino. A mãe do menino tá lá rezando. Eu sei a mãe que está com um terço na mão, eu sei que a mãe que está ajoelhada. Eu sei porque eu converso com elas me falam como elas estão. Entendeu? E às vezes o filho dela tomou um rolo ali. Entendeu? Faz parte. São coisas que estão fora do alcance e que acontece, e o narrador profissional ali cada vez mais precisa ter
E não é sangue frio, cara, porque ninguém tem sangue de barata, mas Até porque você tem você uma precisa relação. ser profissional, sabe? Exatamente. Você precisa entender qual é a tua posição. Depois que o microfone desligar, eu posso ir lá na casa do cara, visitar o cara, sabe? Mas enquanto tá acontecendo, eu lembro uma vez... Eu já vivi histórias assim, e tem histórias que são públicas, que eu posso Por favor. contar. Não, termina, desculpa, te Não, cortei. que... Ale, o Tá. espaço é todo Eu vou contar uma história que envolve... Eu visto, agora é um merchan de verdade, com certeza. tá? Eu visto uma camisa produzida pela 2MT. A 2MT, Motorsport, ela é fabricante de macacões de competição de moto, macacões personalizados e macacão de linha, para o cara que vai comprar, que tem uma moto para ir para a estrada e tal. E o Mamute, que é um dos sócios da empresa, ele e a esposa dele, a Mariane, e são muito próximos a mim, né, por serem de Santa Catarina, minha família é de lá e tal. Eu sou de São Paulo, mas minha família é de lá. E nós criamos uma amizade, uma relação muito grande. Que legal. E a Mariane estava grávida. E nós fomos para uma etapa em Goiânia, isso em 2018. Nós fomos para a etapa em Goiânia e ela não foi, ela sempre vai. E ela não foi por quê? Ela estava ali há 15 dias de ter um bebê e tal, e encarar a viagem, calor e tal, ela preferiu não ir e ficou, e ele foi para a corrida. Chegou na hora da corrida, no S ali de baixo, ali de Goiânia, só viu poeirão subindo, a moto do Mamute capotando. Nessa hora, me deu um start assim. A Mari está assistindo. Pô, A Mari está assistindo. Eu tenho, na transmissão, tem um botão que eu consigo falar com o diretor de imagem, né? Comunicação interna. É, total, comunicação interna, né? Já, pumba, fui no botão. Se ele tivesse mexendo ali, mostra. Se ele tivesse mexendo, porque às vezes o piloto apaga. Se o piloto Claro. apaga, É. puta, daí você não sabe Pô. se o cara tá com vida ou não. Né? Nossa, Ale, Então, mas se ele tivesse mexendo, mostra. Se ele tivesse mexendo, mostra. mas que rapidez você teve, Eu cara. pedi ali, né? Que Daí nisso sensibilidade. mostra, ele tá sentado, rastejando para trás, assim, né? Porque ele tinha machucado os pés. E ele tava só indo Saindo, para uma área né? de recuo e tal, né? Daí eu mostra, né? Daí, então, só para tranquilizar todos os fãs, a Mariane Thaís que tá em casa, ó, tá ali, tá se mexendo, tal. Naquela hora é como se eu tivesse narrado só para ela, cara. Eu só pensava, né? Falei, ela vai parir ali, filho. Vendo, né? E depois disso foi engraçado, porque ele teve fratura nos 2 tornozelos, né? Ficou de cadeira de roda, o caramba. Nossa. Daí voltou para Florianópolis, fez cirurgia num dos tornozelos e tal. Ele corre até hoje, mega de um piloto, mega de um amigo. E daí, chegou um belo de um dia, ele está em casa de cadeira de roda, a Mariane vira para ele e fala assim, estourou a bolsa, vamos para o hospital. Dele, vamos. Daí ela empurrou a cadeira de roda dele, pôs ele no carro, sentou no carro, foi dirigindo até a maternidade. Chegou na maternidade, ele abriu o vidro, minha mulher está em trabalho de parto. Daí ela, pega a cadeira de roda, pega a cadeira. Daí a pessoa do hospital, o que fez? Foi com a cadeira de roda para ela. Não, é para ele. Daí levou. Levou. E aí eu lembro, porque assim, pô, eu tinha muito na memória que o menino tava para nascer e tal. O Luquinha, um abraço pro Luquinha, amo esse menino. E aí eu só pensava, pô, né? Ela tá em casa, tá assistindo, eu sei que ela não tá aqui, ela vai ficar desesperada, mas daí quando mostrou ele ali, pô, o cara que tá rastejando, assim, que tá Claro, consciente, que tá lógico. tudo. E nas corridas de moto, quebrar um braço, quebrar uma clavícula, quebrar uma perna, é ficha, né? Não, é normal. acontecer. É natural. É natural até. É. Né, que em algum tombo você tem. Hoje, graças a Deus, a gente tem. E eu preciso ressaltar muito isso. Macacões muito seguros dentro daquilo, cumprindo a sua função, protetores de coluna, luvas, botas e capacetes que são vistoriados, acompanhados etapa por etapa. Existe muito uma discussão sobre a condição dos autódromos brasileiros no aspecto de segurança. Queria muito falar com você sobre isso. Né? É bem verdade que nem todos eles estão preparados. O autódromo, a grande maioria, até por uma questão cultural, ele é muito voltado para o mundo dos carros. Perfeito. Não dá para fugir disso. Verdade. Tá? E o que cabe aos campeonatos, às organizações, às corridas de moto. Então, porque é só voltado para carro, então não pode ter moto? Não é que não pode, você precisa se adequar. Adaptar, Então, as barreiras de ar, as proteções de ar, nos 2 principais campeonatos do Brasil, hoje se fazem presente e elas ajudam muito.
são 100% de certeza? Não dá para garantir 100% de absolutamente nada, assim como numa corrida de carro, Exato. não dá para garantir. O esporte tem o seu risco, mas os equipamentos e os sistemas de controle dos campeonatos hoje são muito eficientes, inclusive no aspecto psicológico. Os pilotos são obrigados a entregar ficha médica, eles são obrigados a passar em qualquer... Pelo menos eu falo isso sobre o Superbike Brasil, qualquer queda que o Edu tiver na pista, mesmo que ele não teve um arranhão, que não aconteceu nada, ele sai da pista e ele vai passar pela psicóloga e contar a versão dele da queda dele. Sensacional. Porque às vezes a gente tem pilotos profissionais? Tem, mas a gente tem muito piloto que tem um CNPJ para cuidar na segunda-feira, na terça. Às vezes o cara não tá legal com a mulher em casa, às vezes o cara tá com um problema na empresa e de repente é ali. E isso acontece também no automobilismo. As pessoas têm seus problemas e naquilo que ela tem paixão, ela às vezes extravasa aquela atenção dela. E às vezes é isso que leva um piloto de tomar uma decisão errada numa ultrapassagem do carro e se envolver num acidente. É a mesma coisa com um piloto de moto. Claro. Né? Então, são esses aspectos de hoje, os campeonatos, dentro daquilo que podem, brigam muito para zerar. Mas eu sempre digo, esporte a motor é uma corrida de gato e rato. Você protege um lado, pode acontecer de uma outra situação, você vai se blindando, vai blindando, mas nunca dá para dizer que é 100% eficiente. Mas, cara, julgar quem ama o esporte, eu prefiro muito mais esse cara correndo no autódromo. Claro. Pô. E assumindo os riscos do autódromo, onde todo mundo corre para o mesmo lado, onde se ele cair 1 minuto depois, no máximo tem uma ambulância do lado dele, onde ele tem médicos já à disposição dele para atendê-lo, onde não tem animal entrando na pista, onde não tem pedestre, onde não tem buraco, onde não tem mancha de óleo, onde não tem lombada, do que esses caras que querem pegar, com todo respeito a essas pessoas, e pegam suas motos ou pegam seus carros e andam a 250 por hora numa rodovia, né? Colocando a própria vida e a vida de outras pessoas em risco. Então, essa é uma campanha local de acelerar, seja o teu carro ou seja a tua moto, é no autódromo. É isso aí, segue a dica do Ale que o cara manja. Esse é um tema que eu queria de verdade entrar com você, porque, assim, só pra gente, acho que você super já trouxe a sua opinião, mas trazendo um pouco da nossa percepção, eu tive uma oportunidade, infelizmente, né? Eu acabei vivenciando algo assim na Stock Car, muitos anos atrás. O Chicão estava lá narrando, lá em Interlagos. Eu estava lá. Esperafico? Termina, sim. Então, eu estava lá. No café. Exatamente. Eu estava lá. Eu estava indo embora. Eu falei, cara, não, já acabou. Porque acho que, se eu não me engano, na época ainda era a Light, Era né? Montana. Estão as portas da Montana aqui. Naquela época corria a Stock, a Montana e a Mini Cooper. Mini Cooper. Cara, exatamente. Memória. E eu acabei vivendo aquilo. E eu lembro da narração. Isso me marcou. A voz dele mudou. Mudou. Mas é impressionante, assim, ver você falando como ele teve a capacidade de manter aquilo ali. Eu vou usar uma palavra, não sei se está certo a expressão, mas ele conseguiu manter sob controle aquilo, para não deixar a galera desesperada ou mostrar. Mas foi algo assim assustador. Delicadamente, ele mostrou que foi algo grave, porque o evento parou. Parou. Naquele momento acabou o evento. Acabou o evento. Né? Acabou o evento. E sutilmente convidou as pessoas. Exatamente. Né? A irem embora. Sem necessariamente dizer que o cara tinha falecido. Exatamente. Quer dizer, ele subentendeu que algo muito grave tinha acontecido e parou realmente, assim. Isso, cara. E que bom que você tocou num assunto. Que bom, né? Num acidente que aconteceu numa corrida de carro. Porque é muito. As pessoas às vezes marginalizam as corridas de motocicletas. E eu não estou vindo aqui levantar nenhuma bandeira ou outra. A gente vive o esporte a motor, a gente ama a mesma coisa, tá? Que é mais perigoso, realmente é mais perigoso. Você não tem uma lata te protegendo, você não tem. Você está mais exposto, você tem uma queda, você não cai do carro, né? Você não cai do carro. Né? Então você, de uma certa forma, está mais exposto, o risco ele é maior, tá? Mas é um esporte também. E que tem pessoas que se dedicam pra caramba para aquilo. Né? Então, a gente precisa ponderar. E eu acho que assim, o que não pode acontecer é negligência. Se uma pessoa quer ser organizador de uma corrida de carro, de uma corrida de moto, de uma corrida de bicicleta, de uma corrida de carrinho de rolimã,
ele precisa ter a responsabilidade com o aspecto segurança. Verdade. Não dá para... Sabe, Nada o aspecto de pra segurança tudo. está em primeiro lugar. Pode acontecer? Pode. Pode ser. Pode acontecer. Mas ele tem que tentar blindar aquilo Exato. no máximo que ele puder. Ele tentou blindar e aconteceu. A gente pode sair daqui, atravessar a rua e ser atropelado, filho. A gente nunca sabe. Sabe? A gente não tem certeza. A gente pode estar aqui e cair um avião aqui. verdade. Entendeu? Caiu aqui em Barueri. Melhor nem falar, caiu um helicóptero ontem aqui. Né? Melhor não falar disso. Né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, o que é inadmissível é a negligência. Essa é uma questão humanitária. Entendeu? Não dá. Entendeu? Esse é o aspecto. Ale, obrigado por compartilhar a sua visão, porque eu sei que isso, para muitas pessoas, é um tabu, assim, de falar sobre isso, ainda mais no momento que você está vivendo, assim, de uma transição mesmo. Então, muito obrigado, assim, a gente valoriza muito. Obrigado por ter compartilhado a sua visão. É muito importante para a gente também escutar isso. Com certeza. De alguém que está lá dentro mesmo vivendo isso. E as pessoas podem ou não concordar comigo. Claro. Acho que é válido, né? A mesa do resenha é isso. É nossa. Mas tem muito seguidor, enfim, muito fã que quer conhecer mais esse lado. E você dando esse seu ponto, É legal. a galera aí tá acompanhando. É importantíssimo. Vamos falar agora... Vai uma. Porque eu já ia meter um Race TV agora. Vixe. Manda bala. Vamos. É que pro Ale é um cara que tá vivendo muito de tudo, assim, né? É que é legal porque tem muita coisa daí que a gente quer saber, né? O Ale já vai ficar chateado com a gente. Eu sempre puxo isso porque eu gosto de entender também dos convidados, mas do Ale eu queria saber da curiosidade que te marcou, talvez, de alguma prova, tanto da Superbike ou de automobilismo. De algo inusitado que aconteceu ali, de engraçado, de certa forma. Ixi, vai começar a cara dele. Vai pra outra câmera aqui. A resenha vai longa, hein? A resenha vai ser longa agora, hein? Eu te falei. Não, que isso? Eu te Só avisei. aqui na Motosfera, galera. Ai, Com essa cara. galera aqui, cara. Corridas de carro, lógico, o que eu vou citar são situações que não foram narradas por mim, mas que eu acho, assim, sensacionais. Uma corrida que o Mansell termina empurrando o carro é algo que, para mim, é muito emblemático. Né? Assim, eu tenho essa imagem muito forte. Né? Eu não lembro agora nem qual pista foi e tal, mas é algo que marca bastante. O Nelson Piquet descendo do carro e socando o cara. Foi. Um lango-lango ali, né? Tem um lango-lango ali. É algo assim. Não façam isso em casa, crianças. Principalmente se o cara tiver de capacete, se você for bater com a mão na cabeça dele, né? Não, pelo amor de Deus. Tá. Assim, é o típico acidente de trânsito, que o cara desce e sai trocando porrada com o cara, né? Tá com Né? sangue dado. Então isso me marca bastante, assim, também nas corridas de carro. Uma prova em Interlagos da Stock Car, agora de verdade eu não vou lembrar o nome dos pilotos, mas que quando eles passaram ali pela entrada dos boxes, um dos carros acabou o combustível e acabou perdendo R$1 milhão, que era uma corrida do $1 milhão, lembra? Eu agora não lembro quem eram os envolvidos, mas teve uma pane seca ali nos últimos 300 metros. Boa memória. Né? Verdade, É algo não deu assim. tempo, não chegou. Existem situações que marcam a gente no mundo do esporte. Dentro do Superbike Brasil, existem vídeos que correm na internet e que a galera que quiser buscar são interessantes. Eu narrei 2 situações extremamente inusitadas. A primeira em 2015, eu estava na minha primeira temporada inteira dentro do Superbike. Eu já tinha feito algumas etapas de 14 e eu estava começando 15 já sabendo que eu ia fazer a temporada toda. Várias corridas ao longo do dia. O último grid, categoria sênior, master. Então, só os tiozão de 600 e 1.000 cilindradas, largavam juntos, 15 motos, tem um grid de tiozão bacana, né? E tal. Cheio. Largou. E aí um piloto de Londrina, eu não tinha nem amizade com ele, nem sabia qual era a fisionomia dele. A gente estava começando o campeonato e tal. O Black, um abraço para ele lá de Londrina. Abriu. Foi embora. E corrida rolando, tal, última volta. Apertei o botão lá, fica no líder que agora eu vou dar uma moral pro cara, né? Abriu a volta, 4,8 de vantagem lá em Goiânia. E lá vem ele para uma vitória incontestável. O cara ditando as normas do campeonato e tal. Ele faz a curva 0, empinou a moto. A moto desceu. Ele
empinou a moto de novo, ela entrou no neutro. E eu tô olhando pra pista e lá vem ele, vem Jurassic Black pra vitória, vence, fulano, daí o outro piloto em cima da linha de chegada, e eu quase perdi, porque eu tava olhando eu deixei de olhar o monitor, e aí foi um erro meu, e pá, olhei pra pista e tô narrando o cara, e eu tô com o olhar tão fixo nele, que o segundo veio, daí eu olhando pra linha de chegada, daí passou outra moto, daí eu voltei o olhar e falei o nome do cara certo. Né, do cara que realmente venceu a prova. E aí, eu terminava a corrida, eu descia para o pódio, isso ao vivo, eu descia, e no Paddock Winner, entrevistava os 3 ou 5 primeiros colocados, assim, tipo... Daí eu falava, meu Deus do céu, esse cara perdeu a corrida na linha de chegada, aí desliguei o microfone, chamei no rádio organização, falei, tá, o que eu pergunto para esse cara, posso entrar no assunto? Ale, é o seguinte, quando ele tirar o capacete, você olha para o semblante dele. Se ele tiver de boa, vai com os 2 pés no peito. Se ele tiver mal-humorado, aí você se vira. Aí você se vira. Não, mas aí o cara, ele já tirou o capacete rindo, envergonhado de tudo aquilo que ele tinha vivenciado ali, a galera zoando ele e tal, e ele já levou de boa. Aí, né, já fui com os 2 pés. Já fui com os 2 pés no peito dele, assim, tipo, tem certas coisas que narrador e repórter não pode perguntar. Eu deixo você falar. Só você pode contar o que você fez lá na pista. Conta aí. Sensacional. Ele, pô, quero pedir desculpa pra minha equipe, pedir desculpa pros meus patrocinadores, não sei o quê. Pô, entrou neutro, e aí quando eu fui engatar, tal. Essa foi uma. E aí, uma boa história essa. 2020, temporada de pandemia, foi tudo aquele caos que todo mundo viveu. Eu narrando de máscara, testando Covid toda semana. Meu nariz já tinha 2 polegadas de diâmetro, assim, de teste de Covid, que eu tinha que fazer para ir para os autódromos e tal. Chegou para a última etapa do Superbike Brasil em Goiânia. Goiânia de novo. Numa categoria, o André Veríssimo, até o piloto que faleceu ano passado, num acidente em Cascavel. Era muito meu amigo pessoal, né? Gente, puta de uma relação. E aí ele chega em Goiânia, campeão já, foi campeão por antecipação na categoria dele. Rolou uma brincadeira de pintar cabelo dele, daí ele não quis pintar o cabelo na etapa anterior, os caras deixaram para pintar em Goiânia, daí a equipe, para sacanear ele, deixou a moto dele toda cor-de-rosa e meteram um Nutella, porque ele foi o único que não quis pintar o cabelo, e meteram um Nutella na parte de baixo. E aí, pá, ele larga, e a corrida lá rolando, ele fazendo uma corrida bacana e tal. E aí já botei apelido da moto, já comecei a chamar de Pantera Cor-de-Rosa, Penélope Charmosa, e já meter, porque, até pela amizade, e aí falando que ele era o Barba Ruiva, porque tinham pintado até a barba dele de amarelo, e contando esses bastidores do que tinha acontecido dentro do box pra galera de casa que não estava ligada no que estava acontecendo. Que legal. O Mamute, que esse cara que eu citei agora há pouco, era o meu comentarista, e aí, 3 segundos de vantagem, vem ele, vem pra vitória, vem felizão, né? Ele faz a curva, eu já digo, lá vem ele todo pimpão, em cima da moto, tal. Ele entra, só que assim, o Superbike tem muitas etapas em Interlagos, né? E algumas etapas fora. Só que o que acontece? Em Interlagos, como Interlagos corre no sentido anti-horário, ele passa a linha de chegada e passa na frente do box da equipe dele. Interlagos, ou seja, a corrida acaba, ele passa e comemora. Goiânia é sentido horário e a equipe dele está antes da linha de chegada. Ele traz a moto para a linha de dentro, fica em pé em cima da moto e acenando para a equipe. Só que aqui, aí eu já estava mais velhaco, né? Aí, lá vem ele comemorando com a equipe, e daí, pum, eu vejo o segundo e o terceiro colocado entrar 300 por hora na reta. Né? Daí eu comecei, olha o Duende Veríssimo. O Duende era o segundo colocado. Olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo. Daí quando ele vê, ele senta na moto e acelera, mas até ele retomar a velocidade. Aí ele não perdeu uma posição, ele perdeu 2, ele passou em terceiro. Né? Daí só que aí já me deu uma crise de riso, né? Galera que for lá e buscar essa cena, percebe a minha risada na hora, né, Deu? Olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo. E aí o Mamute já solta, né? Quem disse que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Porque daí já lembrou a de 2015, né?
E, pô, só que aí, isso aí, putz, viralizou. Era uma corrida tipo 20 de dezembro, assim, era o último final de semana antes do Natal, porque o calendário de todo mundo ficou embolado por causa da pandemia. Dona Marta, Né? cara. E aí, tô na minha casa na terça-feira, depois da corrida, né? E aí, zoei ele, brinquei com ele, o caramba. Daí, chega uma mensagem de WhatsApp. Que eu comecei a mandar pra ele, "Ê, te amo, você vai me deixar famoso." Na terça-feira, Globo Esporte São Paulo, Globo Esporte Brasil. Meteu o material no ar, Olha, dando que crédito para narrador, deixando a minha voz entrar, porque ficou engraçado eu narrar rindo, assim, né? Porque geralmente eu coloco a imagem aí, né? E fizeram a Legal. matéria e tal, Legal. com ele na casa dele, né? Daí eu te amo, você tá me deixando famoso. Daí, não sei o que, riu e tal, não sei o que. Chegou no outro dia ali. Ale, tô te mandando algumas imagens. 21 países já tinham passado como vídeo cacetado, assim, Tá sabe? de brincadeira. Daí, hoje tem vários vídeos do tipo... de autoajuda, colocando essas imagens e tal, não sei o quê. Eu recebo vez ou outra, alguém me manda, pô, você chegou a ver, essa corrida foi engraçada. Eu falei, amigão, faz o seguinte, assiste de novo e fecha os olhos, só ouve. Qualquer semelhança com a minha voz é mera coincidência. Pô, que irado. Essas são coisas assim que marcam. Teve uma chegada na corrida das crianças também que marcou demais. O menino podia chegar até em sexto colocado, que ele era campeão. Ele estava em segundo na classificação, mas o cara que liderava o campeonato caiu na terceira volta, não ia completar, e matematicamente, se ele chegasse em sexto, ele era campeão. Ele entra na reta de chegada em primeiro, só que com o segundo colado nele. O segundo foi ultrapassar, não calculou direito a distância, eles bateram e ele caiu. O menino continuou e ele caiu, mas não foi de propósito, foi sem querer. Um contato ali, não calculou e acabou batendo e ele caiu. Só que ele estava tipo a 30 metros da linha de chegada. Meu Deus. E como não tinha público, porque não podia ter público por causa da pandemia, estavam só familiares testados e equipes, quer dizer, eu no microfone e na transmissão comecei a falar. Só que se ele levantar a moto e cruzar, se ele passar até em sexto, mesmo que empurrando, ele é campeão. Porque eu comecei a fazer matemática do campeonato. E ele caído ali no chão, meio já lamentando, porque caiu. Eu, de fone de ouvido, na cabine lá em cima, ouvi um grito de uma voz de mulher. Acredito que seja a voz da mãe dele, né? Levanta essa moto e empurra, você consegue, vai! Empurra, empurra! E aí um moleque de 11 anos, levantando a moto do chão, uma CG 160 cilindradas, ele levantando e ele empurrando. Daí, tipo, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, e aí eu mesmo, né? Comecei, vai, você consegue, não sei o que e tal. Ele passou em sexto. Tá de brincadeira. E ele foi campeão empurrando a moto na linha de chegada. Caraca, ele deve tudo a essa pessoa. Caramba. Pois é, eu acho que era a mãe dele. O nome dele, Gui Foguetinho, um abraço pra ele. Hoje corre em outra categoria. Um abraço pra ele. Né? Um abraço pra ele. E, pra finalizar, eu tive duas narrações assim que, pra mim, foram muito emblemáticas, porque um dos caras era ídolo dessa coisa do amar o esporte a motor, o Alex Barros. Pô, Alex Barros. Né? Com tantos anos de MotoGP e tal. Verdade. Ele já veterano, correndo aqui no Brasil em 2018, 2019. Recente. Correndo contra o Eric Granado, que hoje é um piloto brasileiro que corre na Moto E, correu no World Superbike, um baita de um piloto, tetracampeão brasileiro do Superbike Brasil. E era em 2018 uma rodada dupla da categoria deles. Daí na primeira, Alex na frente, o Eric colado, trocando de posição, pá. Passam em frente à entrada dos boxes, lado a lado, deu Eric por 2 centésimos de segundo à frente. Nada, meia moto. Foi para a segunda corrida, os dois se degladiando de novo, pá. O Alex entra na frente dos boxes, assim, com a moto toda chacoalhando, porque ele saiu da ação do vácuo e recebeu aquele vento frontal, a moto agitando, chacoalhando. Ele passa na frente do Eric por 2 milésimos de segundo, ele dá o troco. Só que a arquibancada estava cheia e, quer queira ou quer não, o Alex é o maior ídolo dentro do esporte. Sim. Eu estava na sala de transmissão, com fone de ouvido, não sei o quê, e eu ouvia o grito da galera na arquibancada como se uma torcida de futebol, assim, sabe, gritando um gol, assim.
E isso também me marcou pra caramba. E Putz, vez ou legal. outra, a galera posta em rede social essa chegada de novo Demais. e me marca ali. Então são coisas assim Olha, que massa. que marcam pra caramba, assim. Que legal, que legal. Tem pouca história, né? Ah, vai, né? Tem pouca história. Demais. Galera, até me desculpa alongar demais alguns comentários aqui. É que a gente Que faz, isso? a gente faz com amor e é resenha. Resenha tem que ser bem contada. Isso A mesmo. resenha tem que ser bem contada e a gente vai ter, acho que algumas aí. A gente vai chamar o Ale, vai ficar até Vai, cadeira o Ale cativa aqui vai- com a vai. gente. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Queria entender, Reis TV, Ah, esse momento que você vai ver agora. sim, Porque oficialmente você vai agora pro lado do automobilismo. sim. Eu continuo, tá? Você continua? Os calendários não batem, então eu consigo fazer os 2 campeonatos simultaneamente, tá? Excelente reforçar isso, importantíssimo. Continua lá, ninguém vai perder a voz do Não. Superbike, não vem com essa não. Mas como é que tá sendo esse projeto para você assim? Porque eu sei que você está na semana, a gente vai passar isso depois. Uhum. Como é que tá essa ansiedade? Como é que tá a preparação? Como é que você está se sentindo? Assim, algo que você buscava já apareceu? Como é que tá isso? Cara, assim, eu acho que as vitórias pessoais, é difícil delas serem mensuradas por quem está de fora. Então, só a gente sabe o duro que a gente dá para colocar um projeto, Opa. para fazer algo. Eu não venho de uma família ligada ao esporte a motor. Quando eu comecei com narração até, nunca ouvi isso claramente dos meus pais, mas pô, eu larguei uma carreira profissional para abraçar uma outra e que de repente parecia que, tipo, pô, ele tá brincando de narrar, né? Ele tá brincando de narrar, só pode ser. Tá brincando. É uma mudança tão... E assim, eu levei a coisa tão a séria, como eu disse, fui fazer curso, fui fazer cirurgia para correção de desvio de septo, porque eu não queria minha voz anasalada, fui fazer não sei o quê, quer dizer, a gente vai buscando, e só eu sei, acho que o esforço, já abro mão de tantos finais de semana longe de casa, da minha esposa, da minha filha, para estar trabalhando, abri mão já de aniversários da minha filha, porque caiu no final de semana e eu estava em Goiânia, eu estava em Londrina, eu estava não sei onde. E esses perrengues, só a gente sabe que a gente tem, sabe? Graças a Deus eu sempre tive o apoio de todos eles e isso me conforta bastante. Um exemplo que eu vou dar para você. Quando foi para ter as 1000 milhas, eu mantive contato com o Léo, só que o Léo acabou, estavam vendo, estavam analisando o que iam fazer, aguardando confirmação das inscrições dos pilotos e tal, né? A coisa não estava... falei, bom, não vai rolar. Não vai rolar, meus pais faziam bodas de ouro. Olha só. Minha mãe virou para mim e falou assim, nós vamos fazer uma festa no sítio. Beleza, uma festa no sítio, puta, no final de semana dessa corrida, mas... como ele não me mandou mensagem até agora, não vai rolar. Deixei quieto. Minha mãe confirmou a festa. Tá tudo certo, vou cuidar de tudo, vamos ver os detalhes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Léo me manda mensagem. No mesmo dia que minha mãe confirmou a festa. Ale, deu tudo certo, a gente vai contar com você em Interlagos. Era o mesmo dia. Nossa. Falei, puta, sério? Sério mesmo? Daí, lógico. Não, então, beleza, tá confirmado. Qual horário que você precisa de mim? Já desesperado, com medo que ele precisava de mim de manhã. Ele falou, não, você vai começar a trabalhar à noite, né? Pô. A tua parte começa à noite e tal. Daí eu, tipo, à noite? Deixa eu já começar a fazer uma logística. Então, o sítio da família em Guararema, para quem está assistindo em outro lugar do Brasil, a 90, 100 quilômetros de São Paulo. Falei, então eu vou para Guararema de manhã, passo o dia com os meus pais, 4 horas da tarde, volto de lá, quer dizer, na metade da festa. Não vou dormir lá, quer dizer, já avisei minha esposa, desmancha as malas. Para minha filha, nem faz a mala, porque nós não vamos. Não foi tão assim em cima também que eles falaram comigo, mas 2 semanas antes. Entendi. Preparação. Falei, então nem prepara, claro. Que a gente ia para dormir, ia para ficar. Falei, a gente não vai para ficar, a gente vai ter que vir embora. Já avisei meus pais que eu ia ter que vir embora antes. Daí meu pai, mas você vai vir embora? Você vai trabalhar? Eu falei, vou, pai. Vou participar de uma corrida que larga à meia-noite, termina ao meio-dia. Meu pai, você vai passar o dia com a gente, você vai passar a madrugada inteira, você não vai aguentar. Falei, pai, tem esse detalhe também. Relaxa, tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa. Daí, fiz toda a preparação lá na festa, conversei o mínimo possível para não gastar nada, né? Sabe assim, tipo, quando você bota no modo econômico, eu passei o dia inteiro em modo econômico, né? Já me poupando tudo. Daí saí do sítio, peguei minha mulher, deixei minha mulher, minha filha em casa, corri para o autódromo. Passei em casa e me troquei, já tinha tomado banho no sítio para não perder tempo, né? Só me troquei, fui. E aí, cara,
Foi, assim, sensacional. Então, isso obriga a gente a abrir mão de certas coisas. Fala pra galera, quer fazer um churrasco comigo? Pô, segunda-feira, tô de boa. Mas sábado e domingo é dia útil, filhão. É dia útil, não rola. Então, a gente tem que abrir mão de certas coisas na vida. Isso pra mim custa, né? Mas eu abro mão. E quando surgiu essa oportunidade, eu vinha buscando essa oportunidade no mundo das 4 rodas já há algum tempo. Era algo que eu desejava. Que legal. Né? Mas sempre, cara, respeitei demais colegas de profissão. Osíris, Luke, Geleia e tantos outros caras que fazem isso. Então, cara, eu não vou ficar me oferecendo para um lugar que eu sei que está um desses caras trabalhando. Que legal. Se a organização me procurar, está me procurando ou porque deseja o meu trabalho lá, ou porque está insatisfeita com alguma coisa, ou porque a agenda do outro narrador não deu, aí beleza. Mas eu não saio caçando os caras vêm até mim. Eu acho que aí, dentro de uma questão ética, sabe, ser muito honesto com os colegas de profissão, eu acho que isso é necessário. Então, ser muito honesto, sabe? Eu não quero lugar de ninguém. Como eu disse lá na história do Chicão, eu não quero lugar do cara, eu quero o meu espaço. E tem lugar para todo mundo. Então, eu buscava o meu espaço dentro do automobilismo. Né? Chegou dessa vez, eu acho que vou me empenhar ao máximo para agarrar, não vou negar, estou ansioso também, quero muito, assim, sabe? Imagino. Sabe, é como se eu começasse do zero de novo, é um projeto novo. Eu estou saindo da minha zona de conforto para vamos junto, vamos lá e tal, e converso com o Léo. O Léo deve estar de saco cheio já de mim, de tanto que eu encho o saco dele. Me manda regulamento, me manda não sei o quê, me manda não sei o quê. Isso aqui, você vai querer que continue assim? Vamos mudar, vamos fazer diferente? O que você quer, cara? Vamos lá. Me dá o caminho das pedras e eu prometo que eu vou seguir o caminho que vocês desejarem. Né? Então, é algo assim que eu estou muito motivado, sabe? Eu estou muito empolgado com tudo isso. Lógico que a empolgação também não pode passar na frente, ela tem que vir junto, ela não pode passar na frente nem ficar para trás, né? Mas eu estou na convicção de que vai ser bacana, vai ser uma vivência bem legal, uma experiência bem bacana. Pô, que legal, Léo. Ale, e a gente, já falei Léo, né? Ale, a gente te deseja, cara, muita coisa positiva. Assim. Amém. Eu particularmente, o Dani também, né? A gente não costuma desejar sorte para as pessoas, porque acho que se você quer fazer, você vai lá e faz mesmo. Acho que a prova da sua trajetória é assim. Então, Ale, a gente deseja, assim, um caminhão de coisas positivas. Valeu. Arrepia e que esse frio na barriga, cara, você consiga ter ainda mais sucesso. Frio da barriga é algo que eu não uso, porque eu tenho uma barriga avantajada, não é um frio. Aí não é um frio na barriga, é uma tempestade, é um tornado. Estamos no mesmo time. Mas algo interessante para você usar com as próximas pessoas. Não deseje sorte. Porque a sorte ou azar, ela é relativa. Desejo de trabalho. Verdade. Desejo de trabalho. Que você tenha muito trabalho. Se você tem muito trabalho, é sinal que você está indo num caminho bacana. Com certeza. Acho que Com certeza. E que vocês aqui, nessa resenha Pit Stop, também tenham muito trabalho pela frente e que muitas pessoas importantes possam sentar nessa cadeira para eu assistir de casa e falar, já sentei lá. Que massa! Esse e olha, e é o nosso compromisso, hein? Quando a gente conseguir o Rubinho, você vai estar aqui com a gente. É o nosso compromisso. Não fala isso que eu me emociono. É o nosso compromisso. Se o Piquet vier também, você me chama? Com certeza. Bate ali de novo, então. É muito nosso compromisso. Muito compromisso. Tem um ponto, assim como a gente tem uma tradição para começar o nosso resenha, Opa, a gente tem uma tradição para fechar também. manda. Que esse é um tema legal também que a gente quer escutar dos nossos convidados, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre automobilismo, você já passou por muita coisa. Mas o que ainda você... Que experiência, acho que essa é a palavra. Que experiência você ainda quer viver no mundo da velocidade? Seja automobilismo, seja de moto, seja narrando, seja pilotando. Assim, que experiência? Cara, isso eu quero, preciso viver antes de eu ir embora. Que cara, você quer? assim... Eu sou um cara bem... Eu não sou egoísta, mas eu sou ambicioso, assim, sabe? Cara, eu quero vivenciar todas as possibilidades que eu puder abraçar, assim, sabe? Hoje, eu confesso para você, assim, eu não tenho mais o grande sonho de narrar uma Fórmula 1. Confesso para você que, de verdade, esse sonho eu já não tenho. Mas, por exemplo, eu queria muito vivenciar, por exemplo, narrar uma Stock Car, sabe? E eu acho que o meu desejo maior é que tudo passe e que eu deixe um legado. Então, por exemplo, quando eu olho, e eu falo isso abertamente, já disse isso pessoalmente para a pessoa, eu olho para o Chicão, cara, o Chicão é um ídolo para mim. Por quê? Esse cara deixa um legado. Esse cara tem tantos anos, não só de Stock Car, mas para quem não sabe, de Maratona de São Paulo, de São Silvestre.
sabe? Esse cara é um baita de um exemplo. E que amanhã ou depois, quando ele decidir parar, o que ele fez tá ali, tá escrito. Então, quando eu chego aqui e conto para vocês que, caramba, dá 27 dias e 13 horas de narração, eu tô contando os meus feitos que, assim, a não ser que o YouTube acabe, que caia um meteoro e que a gente não exista mais como recuperar nenhum arquivo desse, cara, eu tô deixando o meu legado, sabe? Eu tô deixando marcas. E, principalmente, eu falo que fazer o que eu faço dentro do mundo do esporte, salvo raras exceções, eu não vou ficar rico, não vou ficar milionário de fazer isso. Ah, mas o que eu vou ganhar de amigo? O que eu vou ganhar de amigo? Eu tô aqui, tô numa resenha com vocês, tô colecionando amigos. Então, eu acho que eu vou ter tanto amigo, vou ter tanta gente para contar que eu vivi história com essas pessoas, de um voo que foi engraçado, do aeroporto que eu quase fui preso, de Caruaru que eu não sabia chegar no autódromo e o Gago que me ajudou, sabe? São histórias assim que a vida inteira eu vou contar. Eu não sei se a gente tem tempo. Essa do Gago eu só preciso contar. Por favor, bem rapidinho. Ia ter uma corrida no autódromo de Caruaru. Perfeito. Interior de Pernambuco, para quem não sabe a localização. Cheguei 2 horas da manhã, porque atrasou o voo em Recife. Falei, eu não vou pegar a estrada agora. Eu não sei como é que é chegar em Caruaru. Isso era 2015, ainda não tinha o Waze. Eu usava o GPS. Tem uma vida antes, né? Eu falei, caramba, não sei como é que é. Então, vou fazer o seguinte, vou dormir aqui no aeroporto. 5h30, 6 horas da manhã, clareou o dia, eu partiu Caruaru. Dito e feito, eu dormi sentado na cadeira do aeroporto, 2, 3 horinhas ali, abriu a locadora, fui lá, peguei o carro que já estava reservado para mim, botei o meu GPS no painel e pau, estrada. Só que, para quem é mais novo, não sabe, o GPS, em alguns determinados locais, você estava andando no meio do nada, assim, eu estava no meio da rodovia e ele me mostrando eu no meio do nada, né? E eu não colocava a localização exata, autódromo de Caruaru. Eu coloquei Caruaru, porque ele não dava o autódromo de Caruaru. Cheguei na cidade de Caruaru, sábado, 7 horas da manhã. Não tinha uma viva alma na rua para eu perguntar como é que chegava no autódromo. Procurei um posto de gasolina, nenhum aberto. Procurei padaria, acho que os caras não comem pão até hoje. Não achei uma padaria. Falei, caramba, não tinha ninguém andando na rua levando um cachorro para passear. 7 da manhã, um pãozinho. Não tinha nada, né, cara? Daí eu parei num farol, assim, numa sinaleira, encostou uma moto do meu lado, né? Esse é o cara, né? Abriu o vidro. Ô, amigão, preciso chegar no autódromo, como é que eu faço, né? Ele abriu a viseira, assim. Onde? Eu falei, no autódromo dele. Você vira à direita, depois, lá na frente você vira à esquerda, deixa que eu te levo lá. Daí ele foi com a moto na frente, eu fui com o carro atrás. Daí, cara, quando chegou no autódromo, eu buzinava pra esse cara assim, tipo, para aí, eu vou lá dentro, eu vou pegar as credenciais, você vai assistir a corrida aqui. Eu buzinava, ele tipo, valeu. E foi embora, velho. E foi embora. Eu queria tanto que esse cara pudesse ter. Porque ele foi tão bacana, sabe? Um anjo ali. Ele teve a dificuldade dele ali pra se comunicar comigo, mas, e ele foi tipo 6, 7 quilômetros me levando. Eu não tava do lado. Sabe? Ele foi mó caminho, assim. Caramba. Se ele estivesse falando comigo, eu tô até agora tentando acertar o caminho. Né? Até anotar, são 2 para a direita ou 3 aqui? O que é? E chegando lá, ele já vai saber agora. Que irado, que legal, que massa. Beleza? Mas assim, são anjos, né? Às vezes aparece a galera para ajudar, que bacana. Ali, cara, assim, e agora fazendo aqui um lado também de admirador também, Bora. Não só como aqui da Motosfera. Exato, cara, te agradecer de verdade por ter dado a moral de sentar aqui na nossa mesa. E, como eu disse para você, a galera que acompanha a gente, nós começamos em setembro do ano passado, estamos na luta. O projeto do Resenha começou tem 1 mês e meio agora, de convidar a galera. Então, pra gente é um privilégio ter você aqui. Obrigado. Poder dar espaço aqui, que a sua história passe aqui pelo microfone da Motosfera. E te agradecer, cara, de coração mesmo, porque no começo é muito difícil, são muitas portas fechadas, então ter você aqui, cara, da envergadura da sua história, pra gente representa muito. Então, de coração, muito obrigado aqui em nome da Motosfera. É isso aí. O que a gente puder, de alguma forma, apoiar,
conta com a gente. Vamos acompanhar esse ano aqui, porque a gente está muito ansioso para ver a RCTV, que é um projeto super legal aí da galera do Interlagos Sport Marketing aí. Tamo junto, cara, que vocês puderem contar com a gente aqui também. E como eu disse agora, que eu aprendi a te desejar muito trabalho. Muito trabalho para todos nós. E agradecer mais uma vez ao Thiago, a todo o pessoal da Interlagos Sport Marketing, o Léo, que está me aturando e vai ter que me aturar bastante tempo, se Deus quiser. E a recíproca é verdadeira. O carinho que vocês tiveram comigo, contem comigo sempre. Tendo a disponibilidade, não vai ter. Não precisa trazer o Rubinho para que eu venha. Eu venho de coração, de verdade. Tamo junto, porque tá eu sei bom? que tem muito mais história. Mas deixa que a gente vai trazer o Rubinho e o Piquet. O Rubinho acho que é mais fácil que o Piquet. Mas aí você vai estar aqui com a gente. Se Deus quiser. Muito obrigado. Viu? Valeu, tamo junto. Galera, tamo junto. Dani, tem algum ponto aí final? Aquela ajuda no final, se você gostou dessa resenha com esse cara sensacional, o Ale, curte esse vídeo, comenta aqui, a gente vai deixar as credenciais aqui nos links e nos vemos na próxima aí, né? É isso aí. Ó, e já tem outras coisas legais aqui, a gente volta com resenha, você sabe muito bem, o resenha pós-corrida. Então a gente tem um formato aqui, que é receber o convidado, mas também tem as nossas trocas, onde a gente fica defendendo Stroll, brigando, a gente briga muito, a gente não briga muito, a gente tem que começar a brigar mais. Sobre o final de semana, então a gente vai falar muito sobre as categorias que você vai acompanhar também. Fechou? Valeu. Galera, se você, assim como a gente respira automobilismo, esporte é motor, seu lugar é na Motorsfera. Valeu, galera!